Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Cultivo Online. Capítulo 1300 e um majestoso pavilhão de pílulas. Depois de desligar o telefone, Yuan ficou sentado em silêncio e ponderou como deveria agir de acordo. Como ele tinha um exílio, não havia necessidade de se preocupar em falhar no recrutamento. No entanto, seu rosto é bastante conhecido após seu anúncio há meio ano, então a maioria dos jogadores provavelmente já memorizou seu rosto. Eu poderia ir ao recrutamento usando máscara, mas isso seria um pouco suspeito. Mesmo que eu me transformasse, há uma boa chance de ser reconhecido. De repente, Yuan lembrou-se da existência de uma certa pílula que poderia mudar sua aparência externa e decidiu se disfarçar para ser recrutado. Agora que resolveu seu problema, ele precisa se preocupar com Xiaohua. Mesmo sem muito conhecimento dos outros exilados, ele estaria disposto a apostar sua vida que Xiaohua era única e que poucos outros exilados eram tão pequenos e jovens quanto ela. Ele também tinha certeza de que Xionglu havia avisado os outros sobre Xiaohua, que matou Zhao Wei, para que todos fossem alertados no momento em que a vissem. As pílulas também podem torná-la mais alta? Yuan se perguntou interiormente, já que ele só estava ciente da capacidade da pílula de alterar as características faciais de alguém. No final, não querendo pensar demais, ele decidiu pensar no disfarce de Xiaohua depois de colocar as mãos em algumas pílulas para alterar a aparência. Normalmente, ele procuraria Feng Yuxian para resolver esse problema, mas por causa da condição dela, ele teria que encontrar outras maneiras de adquirir as pílulas. Depois de retornar ao Cultivation Online, Yuan imediatamente perguntou às pessoas sobre lojas que vendiam pílulas. O Majestic Pill Pavilion terá todas as suas necessidades de pílulas. Há uma pequena filial nesta cidade, mas se você estiver disposto a fazer a viagem, há uma grande loja na Western City que venderá quase todas as pílulas que se possa imaginar. Posso viajar para Western City através do dispositivo de teletransporte? Yuan perguntou. Claro, mas vai custar uma boa quantia. Obrigado. Yuan decidiu dar uma olhada na filial primeiro. A filial era menor do que Yuan havia imaginado. O interior mal era grande o suficiente para acomodar uma dúzia de pessoas ao mesmo tempo, e havia apenas uma pessoa trabalhando na mesa. Bem-vindo ao Majestic Pill Pavilion. Como posso ajudá-lo? O funcionário perguntou quando Yuan se aproximou da mesa. Você tem alguma pílula que pode mudar a aparência de alguém? Pílulas de alteração de aparência, hein? Elas são bastante raras, então não temos nenhuma aqui. Se você quiser comprá-las, terá que ir à filial principal em Western City. No final, Yuan teve que viajar para a cidade da Coruja Ocidental. Meia hora depois, Yuan chegou a Western City e ao Majestic Pill Pavilion. Este lugar é ridiculamente enorme. Yuan ficou perplexo ao ver o edifício colossal que ocupava um quarteirão inteiro e tinha 40 andares. O lugar parecia mais um prédio de apartamentos da realeza do que uma loja. Tendo raramente dependido de pílulas em sua jornada, Yuan possuía conhecimento limitado quando se tratava das complexidades do mercado de pílulas. No mundo do cultivo, as pílulas são um recurso indispensável tanto para os cultivadores quanto para os mortais. Quer sejam procuradas para fins medicinais ou para melhorar o cultivo, as pílulas muitas vezes têm precedência sobre os tesouros devido à sua abundância e eficácia. Yuan entrou no prédio logo depois. O primeiro andar era constituído maioritariamente por balcões de recepção e painéis informativos para os restantes pisos. Obrigado por esperar. Aqui está seu pedido, Sr. Huang. O trabalhador entregou uma caixa de comprimidos ao cliente. No primeiro andar, os clientes comuns podiam encomendar comprimidos e retirá-los posteriormente. Se alguém quisesse uma pílula específica, poderia encontrá-la no quadro de informações, onde centenas de tiras de jade podiam ser encontradas penduradas. Cada tira de jade continha informações sobre todas as pílulas disponíveis na loja e em qual andar elas poderiam ser encontradas. Depois de examinar o pergaminho de jade, Yuan encontrou as pílulas para alterar a aparência no 7º andar. No entanto, algo mais o intrigou. Do 35º ao 37º andar, eram ministradas aulas de alquimia. O 35º andar é destinado a iniciantes com menos de 10 anos de experiência. O 36º andar é destinado a alquimistas intermediários com menos de 100 anos de experiência. Por último, mas não menos importante, alquimistas avançados com mais de 100 anos de experiência vão para o 37º andar. Surpreendentemente, essas aulas de alquimia eram gratuitas, então Yuan poderia entrar sem pagar uma única moeda. Porém, as aulas são ministradas apenas uma vez por mês. Há aulas acontecendo hoje no 35º andar. Yuan ponderou dar uma olhada lá dentro brevemente depois de terminar suas compras. Algum tempo depois, ele chegou ao 7º andar e imediatamente caminhou até a mesa vazia mais próxima. Olá, que tipo de pílula você pretende comprar hoje? O trabalhador, um jovem bonito, cumprimentou com um sorriso brilhante. Pílulas para alterar a aparência. Certamente. Atualmente são 25 pedras espirituais cada. Quantas você gostaria de comprar? 100 pedras espirituais? São 100.000 moedas de ouro por uma única pílula. Yuan chorou interiormente ao ouvir o preço. Felizmente ele era muito rico. Vou levar 2. Apesar de sua imensa riqueza, Yuan só comprava o necessário. Essas pílulas podem alterar a altura? Ele então perguntou. Infelizmente, eles só podem alterar suas características faciais.
Somente as pílulas de alteração da grande aparência podem conseguir a alteração de todo o corpo. Essas são 1000 pedras espirituais cada. Mas mesmo os cultivadores na iluminação espiritual não serão capazes de ver através do seu disfarce. Os olhos de Yuan se arregalaram com o preço e ele perguntou: e as pílulas para alterar a aparência? Eles trabalharão contra os lordes espirituais, na melhor das hipóteses. Mas mesmo assim, se alguém tiver experiência com disfarces, eles serão capazes de dizer, mesmo que sejam apenas um grão-mestre espiritual. O trabalhador explicou: os exilados no recrutamento serão em sua maioria reis espirituais, o que tornaria inúteis as pílulas de alteração de aparência comuns. Ok, vou tomar 2 pílulas de alteração de grande aparência. Yuan entregou mais de 2000 pedras espirituais. Obrigado. Vou trazê-los para você imediatamente. O jovem disse antes de desaparecer em uma das muitas salas dos fundos daquele andar. Capítulo 1302 Chamas da Alquimia. O jovem voltou com uma pequena caixa de madeira alguns minutos depois. Ele abriu diante de Yuan para mostrar as 2 pílulas vermelhas que estavam dentro. Por favor, confirme o produto. Pílula de alteração de grande aparência nível 4 pureza, 81%. Efeitos: altera a aparência. Durará 6 horas. Descrição: uma pílula espiritual inventada pelo especialista em pílulas Shen Shen. Limite: uma vez a cada 6 horas. Pílula de alteração de grande aparência nível 4 pureza, 87%. Efeitos: altera a aparência. Durará 6 horas. Descrição: uma pílula espiritual inventada pelo especialista em pílulas Huang Li. Limite: uma vez a cada 6 horas. Eu confirmei, disse Yuan ao aceitar a caixa de madeira, jogando-a dentro de seu anel espacial. Há mais alguma coisa em que eu possa ajudá-lo? Não, isso é tudo. Obrigado. Yuan foi embora, indo até o 35º andar para dar uma olhada na aula. Ao chegar ao 35º andar, Yuan foi recebido por uma grande porta com 2 guardas lordes espirituais. Eu gostaria de experimentar a aula de alquimia, disse Yuan aos guardas ao se aproximar deles. Os guardas o inspecionaram silenciosamente por um momento antes de balançar a cabeça. Yuan abriu a porta e entrou na enorme sala. O interior da sala, desprovido de decorações e móveis para eficiência de espaço, abrigava mais de 500 pessoas à primeira vista. Eles ficaram sentados em silêncio, observando atentamente uma mulher de meia-idade em uma plataforma no final da sala enquanto ela preparava pílulas com habilidade. Yuan sentou-se em um lugar vazio e usou seu sentido divino para examinar mais de perto a mistura. Como ele assistiu Wang Shui preparar pílulas antes, ele entendeu o básico e a progressão atual da mulher de meia-idade. Como ela ainda está derretendo os ingredientes, ela deve ter apenas começado. 3 horas depois. Ela ainda está derretendo os ingredientes? Wang Shui levou apenas 1 hora para terminar. Yuan se perguntou se a pílula que estava sendo criada era muito mais poderosa do que a pílula de nível 2 que Wang Shui havia inventado. Eventualmente, depois de esperar 4 horas inteiras, a alquimista no palco intensificou a força de suas chamas de alquimia, fazendo-a dançar vigorosamente. Vários minutos depois, o alquimista abriu o caldeirão, liberando uma nuvem de fumaça escura e revelando a pílula completa. Pílula de recuperação espiritual, nível 1 pureza, 91%. Efeitos: restaura a energia espiritual. A eficácia diminuirá significativamente para cultivadores acima de mestres dos espíritos. Descrição: uma pílula espiritual inventada pelo especialista em pílulas Mingye. Limite: uma vez a cada hora? É apenas uma pílula de nível 1? Até a pureza é pior do que a pílula de nível 2 inventada por Wang Shui. Yuan balançou a cabeça interiormente. Isso significa que Wang Shui já era mais habilidoso do que este especialista em pílulas há meio ano? Este especialista em pílulas também é um lorde espiritual. Enquanto Yuan ficou desapontado com os resultados, o resto do público ficou maravilhado e aplaudiu como fãs durante um show. Espero que todos vocês tenham prestado atenção à minha demonstração agora há pouco. Se vocês têm um caldeirão e gostariam de tentar preparar a pílula sozinhos, temos os ingredientes ali. A mulher de meia-idade disse. Ao ouvir isso, várias pessoas trouxeram seus caldeirões. Yuan queria tentar inventar uma pílula, mas não tinha nenhuma chama de alquimia. Ainda tenho o caldeirão que comprei com Wang Shui, mas não tenho as chamas de alquimia necessárias para preparar pílulas. Se eu realmente quiser, esta loja vende chamas de alquimia no 38º e 39º andares. Depois de ponderar por um momento, Yuan saiu do 35º andar e seguiu para o 38º andar. Olá, você está querendo comprar chamas de alquimia? Uma bela jovem acenou para ele quando notou olhando em volta. Yuan assentiu enquanto se aproximava da jovem. Você tem alguma chama de alquimia destinada a iniciantes? Ele perguntou. Claro. Que tipo de chamas de alquimia você está procurando? Quantos tipos existem? Desculpe, sou realmente novo nisso. Não se preocupe com isso, todos nós já passamos por isso. A jovem riu e continuou. De qualquer forma, existem 3 tipos principais de chamas de alquimia: espírito, tranquilo e neutro. As chamas de alquimia do tipo espiritual são ferozes e cruéis por natureza. Elas são extremamente poderosas e requerem energia espiritual mínima para maximizar sua força, tornando-as o tipo mais poderoso de chamas de alquimia. Controle: então apenas aqueles com talentos máximos ou vasta experiência usariam esse tipo de chama. Enquanto isso, as chamas alquimistas do tipo tranquilo são o completo oposto do tipo espírito. Elas são calmas e gentis por natureza, então serão muito mais fáceis de controlar. Infelizmente, elas não são tão poderosas quanto as do tipo espírito e exigirão muito mais energia espiritual do que os tipos espírito para alcançar os mesmos resultados. Este é o tipo de chama mais popular para iniciantes.
mas a maioria deles muda rapidamente para os outros tipos depois de ganhar alguma experiência. Por último, mas certamente não menos importante, temos o tipo neutro, também conhecido como chamas alquimistas comuns, um equilíbrio perfeito de poder e controle. A maioria dos alquimistas experientes prefere esse tipo. Na verdade, a grande maioria dos alquimistas usa esse tipo de chama. Yuan ponderou por um momento antes de decidir: vou escolher o tipo tranquilo. Por possuir um imenso suprimento de energia espiritual, ele não terá que se preocupar com a ineficiência de tais chamas e, como iniciante, deverá usar algo fácil de manejar. Eu entendo. Aqui está uma lista de todas as chamas alquimistas do tipo tranquilo disponíveis para venda. As 3 primeiras páginas são destinadas a iniciantes, então você não precisa olhar além disso. A jovem entregou-lhe um livro fino com cerca de 5 páginas. Yuan assentiu e começou a folhear o livro. Embora 3 páginas parecessem muito no início, quando ele olhou para o livro, havia apenas 6 nomes por página. No entanto, quando ele viu os preços das chamas da alquimia para iniciantes, seus olhos quase caíram das órbitas. 1 chamas tranquilas sem nome, 10 milhões pedras espirituais. 2. Azur Jade, 370 milhões de pedras espirituais. 3. Céus Calmantes, 450 milhões de pedras espirituais. 4. Destino Azul, 490 milhões 500 mil pedras espirituais. 5. Mar Real, 585 milhões de pedras espirituais. 6. Prata Perfeita, 700 milhões de pedras espirituais. Puta merda! Por que diabos eles são tão caros? Ele gritou interiormente. Capítulo 1303 Criando chamas de alquimia. Os preços das chamas da alquimia eram tão escandalosamente caros que Yuan duvidou que seus olhos estivessem funcionando corretamente. Estou vendo isso certo? 1, 2, 3, 9 dígitos? Por que diabos essas chamas de alquimia custam tanto? Yuan teve que contar os dígitos 2 vezes antes de poder acreditar no que estava vendo. Depois de confirmar os preços, Yuan notou as outras informações escritas ao lado de cada chama de alquimia. 2. Azur Jade, 370 milhões de pedras espirituais. Descrição: descoberto e nomeado por Pildemones Li Hua há 3 milhões de anos. Efeitos: pílulas preparadas com Azur Jade ganharão automaticamente um efeito aumentado em 30%. As pílulas de recuperação ganharão um efeito adicional de 10% aumentado. 3. Céus Calmantes, 450 milhões de pedras espirituais. Descrição: descoberto e nomeado pelo Soldado Celestial Bai Long há 900 mil anos. Efeitos: pílulas preparadas com Sootin e Avens ganharão automaticamente um efeito aumentado em 35%. As pílulas de fortalecimento também ganharão 1% de pureza adicional. 4. Destino Azul, 490 milhões 500 mil pedras espirituais. Descrição: descoberto e nomeado pela Fada do Gelo, Wu Ying 5 milhões de anos atrás. Efeitos: pílulas preparadas com Destino Azul ganharão automaticamente um efeito aumentado em 35%. Todas as pílulas têm 5% de chance de obter um efeito adicional de 15% de aumento. 5. Mar Real, 585 milhões de pedras espirituais. Descrição: descoberto e nomeado pela Princesa do Mar Liu Hai há 11 milhões de anos. Efeitos: pílulas preparadas com Destino Azul ganharão automaticamente um efeito aumentado em 40%. Ao preparar pílulas perto do mar, ganhe 2% de pureza adicional. 6. Prata Perfeita, 700 milhões de pedras espirituais. Descrição: descoberto e nomeado pelo Imperador de Prata Jin Bogen há 7 milhões de anos. Efeitos: pílulas preparadas com prata perfeita ganharão automaticamente um efeito aumentado em 40%. Há 1% de chance de duplicar todos os comprimidos concluídos. À medida que Yuan lia os efeitos adicionais concedidos pelas chamas da alquimia, ele começou a entender por que elas são tão astronomicamente caras. Quando a jovem viu a expressão de surpresa de Yuan, ela não pôde evitar uma risada. As chamas nomeadas da alquimia são muito caras devido à sua escassez. Como alguém descobre chamas de alquimia nomeadas? Yuan então perguntou. As chamas de alquimia nomeadas são simplesmente chamas de alquimia especiais com propriedades únicas. Elas podem ser encontradas em qualquer lugar do mundo, e quando são descobertas pela primeira vez, o indivíduo que as descobriu pode dar-lhes um nome. As chamas de alquimia nomeadas são únicas? Certamente não. A maioria das chamas de alquimia nomeadas tem duplicatas idênticas. Na verdade, as que temos à venda no momento existem em outros lugares. No entanto, certas chamas de alquimia são consideradas únicas, já que apenas uma foi descoberta para hoje. Se bem me lembro, existem exatamente 10 chamas de alquimia nomeadas únicas no momento. Yuan ponderou por um momento antes de perguntar. Se eu adquirisse chamas de alquimia sem nome hoje, seria difícil mudá-las no futuro? Não, mas você precisará aprender como controlar suas novas chamas do zero. Alguns especialistas também carregam mais de um único tipo de chama de alquimia. Depois de aprender todas essas informações sobre as chamas da alquimia, Yuan ponderou se deveria gastar 10 milhões de pedras espirituais apenas para experimentar a alquimia. Embora eu tenha muita riqueza depois de saquear a tumba do imperador sem nome, não é como se eu tivesse pedras espirituais comigo, já que ainda preciso vender os tesouros. Ele havia planejado vender os tesouros de nível antigo que tirou da tumba do imperador sem nome no quarto céu, já que há mais riqueza naquele lugar em comparação com o terceiro céu. Além de comprá-los, existem outros métodos para adquirir chamas de alquimia? Yuan perguntou de repente. Claro, a maioria das chamas de alquimia sem nome não são encontradas na natureza, mas criadas por alquimistas, você sabe. Sério? A jovem assentiu e disse, se você quiser tentar criar suas próprias chamas de alquimia, podemos lhe vender o método para fazer isso. Custará apenas 100 pedras espirituais. Por que é tão barato? Yuan ficou surpreso ao saber do preço baixo. Embora este método seja informação pública, não é algo que você possa aprender perguntando às pessoas.
Além disso, nem todo mundo tem a capacidade de criar suas próprias chamas de alquimia. Apenas uma em 100.000 pessoas tem esse talento. Eu gostaria de adquirir um método. Yuan decidiu um momento depois. Ok, me dê um segundo. A jovem enfiou a mão embaixo da mesa e pegou um livro fino. Ela entregou a ele depois de receber 100 pedras espirituais. Temos quartos de isolamento no 20º andar se você quiser usá-los. A jovem disse depois. A propósito, quanto tempo normalmente leva para criar chamas de alquimia? Yuan perguntou. Se você tiver talento, não levará mais do que alguns minutos. Entendo. Obrigado por toda a ajuda. Yuan seguiu para o 20º andar logo depois. Ao chegar, foi recebido por vários corredores com múltiplas portas fechadas em cada corredor. Você está querendo usar um quarto? Um trabalhador de lá abordou Yuan um momento depois. Sim. Serão 5 pedras espirituais por 30 minutos com limite de 2 horas por pessoa. Quanto tempo você pretende ficar? 30 minutos devem ser suficientes. Eu entendo. Por favor, siga-me. O trabalhador conduziu Yuan a um dos quartos disponíveis. Depois de pagar 5 pedras espirituais, Yuan entrou na sala. No segundo em que a porta se fechou, um cronômetro apareceu na parede vazia. 29:59. Yuan não perdeu tempo e imediatamente começou a estudar o livro. Depois de memorizar todo o conteúdo em menos de 1 minuto, Yuan fechou os olhos e começou a seguir as instruções para criar sua própria chama de alquimia. As chamas alquimistas são essencialmente energia espiritual altamente condensada. Assim como o ar, quando suficientemente comprimido, sua temperatura aumenta. No entanto, essa é apenas a lógica básica por trás disso. As verdadeiras chamas da alquimia estão em um nível completamente diferente. Ao sentar-se no chão em posição de lótus, Yuan posicionou as mãos uma de frente para a outra com alguns centímetros entre elas, quase como se estivesse se preparando para bater palmas. Em poucos segundos, Yuan sentiu uma sensação de calor envolvendo suas palmas. Esse calor intensificou-se continuamente até que, eventualmente, uma pequena bola de fogo se materializou entre suas mãos. Capítulo 1304 Chama da Alquimia de Yuan. A pequena bola de fogo materializada por Yuan era de uma bela cor dourada, mas era tão pequena que até o vento mais fraco poderia apagá-la da existência. Felizmente, a chama da alquimia estava apenas pela metade, então ainda havia mais trabalho a ser feito. À medida que Yuan continuava a comprimir sua energia espiritual e adicioná-la à chama existente, a chama dourada da alquimia gradualmente crescia cada vez mais. Com o tempo, a chama da alquimia se expandiu, crescendo até um tamanho comparável ao de uma maçã. Jin. Um som familiar ressoou dentro da cabeça de Yuan, fazendo-o abrir os olhos. Você criou com sucesso na Melis Alchemy Flames. Você aprendeu a convocar chamas da alquimia? Você adquiriu o título de especialista em alquimia, ao criar com sucesso chamas de alquimia pela primeira vez. Especialista em alquimia. Descrição. Todas as pílulas preparadas pelo usuário terão um efeito aumentado em 10%? Invocar chama da alquimia. Classificação. Céu. Nível de domínio. 1. Descrição. Permite ao usuário materializar chamas de alquimia. Consome Ki a cada segundo. Chama da alquimia sem nome. Grau. Nível 1. Taxa de crescimento. Muito rápido. Efeitos. N.A. Descrição. Criado pelo jogador Yuan. Yuan parou de comprimir sua energia espiritual depois de ver que havia criado com sucesso suas chamas de alquimia. À primeira vista, sua chama de alquimia parecia comum, mas Yuan notou que sua chama de alquimia tinha uma taxa de crescimento, que também existia em suas armas da alma. Isso indicava que sua chama de alquimia provavelmente ficaria mais forte quanto mais ele a usasse. Porém, mesmo tendo adquirido suas próprias chamas de alquimia, ele não tinha nenhuma técnica para controlá-las, pois isso era algo completamente diferente. Yuan ponderou por um momento antes de se lembrar de uma certa técnica que aprendeu perto do início de sua jornada. Controle do fogo celestial? Classificação. Mortal. Nível de domínio. 1. Descrição. Consome 10 Ki por segundo. Permite controlar e ajustar as temperaturas do fogo normal com sua energia espiritual? Era uma técnica que ele havia adquirido junto com outras 2 habilidades culinárias, mas até hoje nunca havia encontrado uma oportunidade de colocá-la em prática. Mas posso usar uma técnica destinada a controlar o fogo normal para controlar as chamas da alquimia? Yuan se perguntou ao ler a descrição. Como não custaria nada tentar, foi exatamente o que ele fez no momento seguinte. Convocar chamas da alquimia é controle do fogo celestial? Depois de invocar sua chama de alquimia, ele tentou controlá-la usando o controle do fogo celestial. A princípio parecia inútil quando as chamas da alquimia se recusaram a se mover, mas Yuan não parou de tentar, pois estava recebendo mais notificações. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou ligeiramente. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou ligeiramente. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou ligeiramente. Eventualmente, Yuan poderia mover sua chama de alquimia usando o controle do fogo celestial. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou significativamente ao controlar com sucesso as chamas da alquimia. Nível de maestria de controle do fogo celestial. 1, 2. Uma vez que seu nível de maestria aumentou, Yuan descobriu que era possível controlar sua chama de alquimia, mas era apenas o suficiente para fazê-la se mover alguns centímetros para a esquerda e para a direita. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou significativamente. À medida que Yuan continuava usando a técnica, sua compreensão crescia rapidamente e seu controle sobre a chama da alquimia ficava cada vez melhor. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou significativamente. Nível de maestria de controle do fogo celestial 2, 3. Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou significativamente. Nível de maestria em controle do fogo celestial 3, 4.
Sua compreensão do controle do fogo celestial aumentou significativamente, possivelmente devido ao controle do fogo celestial ser uma técnica de nível mortal e Yuan usá-lo em algo tão profundo quanto chamas de alquimia. Seu nível de maestria aumentou dramaticamente. Nível de maestria em controle do fogo celestial 9 Max. Poucos minutos depois de usar a técnica, Yuan maximizou seu nível de maestria, e seu controle sobre as chamas da alquimia atingiu o ponto onde ele poderia aumentar ou diminuir sua temperatura e transformar sua forma à vontade. Isso deve ser bom o suficiente para preparar pílulas, Yuan murmurou para si mesmo antes de sair da sala e voltar para o 35º andar. Assim que voltou para a sala, ele se aproximou da mulher de meia-idade, que atualmente estava dando uma palestra para outro indivíduo. O que você quer? Ela olhou para ele depois de terminar seu negócio com o outro indivíduo. Eu gostaria de tentar inventar pílulas também, disse ele. O alquimista apontou para os ingredientes na parede e disse, vá servir-se. Obrigado. Depois de receber permissão, Yuan foi pegar alguns ingredientes. Felizmente para ele, que não conhecia a proporção adequada dos ingredientes, havia instruções disponíveis pelos ingredientes. 3 pedaços de Spirit Herb, 1 grama de ginseng em pó, 3 gramas de Spirit Dash e 1 colher de sopa de Echinacea Powder. Depois de reunir todos os ingredientes listados, Yuan foi até um espaço vazio da sala e convocou seu caldeirão. Ele sentou-se diante dela e fechou os olhos para se lembrar não da atuação da mulher de meia-idade, mas do que viu na atuação de Wang Xuyin. Quando ficou satisfeito, Yuan respirou fundo e convocou sua chama de alquimia, envolvendo a metade inferior do caldeirão em suas chamas douradas. Quando Yuan convocou sua chama alquímica, os espectadores ao redor não puderam deixar de desviar sua atenção para sua distinta chama dourada. Em contraste com as cores habituais, a chama de alquimia de Yuan brilhava em ouro brilhante, levando-os a especular que ele possuía uma chama de alquimia nomeada. Olhe isso! Chamas tão poderosas! Ele deve possuir chamas de alquimia nomeadas. Que tipo de chama de alquimia é essa? Alguém sabe? Eu só conheço 2 outras chamas de alquimia nomeadas de cor dourada, mas mesmo elas não são tão bonitas e coloridas quanto esta. A comoção na sala chamou a atenção da mulher de meia-idade e ao avistar a chama de Yuan, ela interrompeu abruptamente suas atividades. Intrigada, ela caminhou em direção a ele, ansiosa para inspecionar de perto sua chama de alquimia. Que tipo de chama de alquimia é essa? Eu nunca vi uma cor tão ousada antes. Ela tinha uma carranca profunda no rosto enquanto ponderava. Capítulo 1305 Pílula danificada. Poderia ser esta chama da alquimia de nível 7 chamada Orgulho do Leão Dourado. Não, a cor é um pouco diferente e não há como um iniciante usar uma chama de alquimia de nível 7. A mulher de meia-idade ficou perplexa com a chama da alquimia de Yuan. A razão pela qual ela e todos ali confundiram a chama de alquimia sem nome de Yuan com uma chama de alquimia nomeada foi por causa de sua cor vibrante e única. Todas as chamas de alquimia sem nome tinham a mesma cor, com ligeira variação dependendo do tipo. As chamas de alquimia do tipo espírito sem nome têm uma cor laranja avermelhada. Chamas de alquimia sem nome do tipo tranquilo têm uma cor clara de espuma do mar. Quanto às chamas de alquimia do tipo neutro sem nome, elas eram simplesmente de cor acinzentada. Qualquer cor distinta das 3 cores comuns provavelmente indicava uma chama de alquimia nomeada, e as chamas douradas de Yuan não se alinhavam com as características das variedades sem nome. Enquanto todos na sala estavam fixados em sua chama de alquimia, Yuan estava focado em sua mistura de pílulas. Assim que o caldeirão ficou quente o suficiente, ele jogou todos os ingredientes nele e fechou a tampa. Utilizando seu sentido divino, Yuan podia perceber cada detalhe minucioso que transpirava dentro do caldeirão, mesmo com a tampa fechada. Enquanto sua chama de alquimia ardia fervorosamente, os ingredientes dentro do caldeirão derreteram rapidamente, quase rápido demais. Não se passaram nem 10 minutos e ele já derreteu todos os ingredientes? Se ele derreter os ingredientes muito rapidamente, a qualidade dele será degradada e a pílula sairá danificada. A mulher de meia-idade balançou a cabeça interiormente diante do erro de iniciante de Yuan. Embora fosse possível acelerar o processo de fusão, seria necessário imenso talento e experiência para garantir que nenhum dos ingredientes fosse danificado no processo. No entanto, qualquer um poderia dizer que Yuan era um completo novato em alquimia, já que ele estava simplesmente brilhando no processo de fusão com força bruta. Depois de derreter os ingredientes, Yuan prontamente passou para a etapa seguinte, criar sua forma redonda distinta e ao mesmo tempo solidificar a substância, baixando a temperatura de suas chamas sem enfraquecê-las. O que? Os olhos da mulher de meia-idade se arregalaram de choque quando ela testemunhou o controle aparentemente perfeito de Yuan sobre a temperatura de suas chamas. Ele é claramente um novato, mas seu domínio sobre as chamas é excepcional. Baixar a temperatura da chama quase instantaneamente, algo com que tenho dificuldade, e ele está conseguindo isso sem esforço, como se fosse uma segunda natureza. Ele não apenas baixou a temperatura rapidamente, mas também o fez mantendo a mesma forma e intensidade da chama. Mesmo que fossem dados 1000 anos para praticar, a maioria das pessoas não alcançaria nem perto de um controle tão perfeito. Quem é esse cara? Mas alguns minutos depois, Yuan desativou suas chamas e removeu a tampa do caldeirão, liberando uma nuvem escura de fumaça. Quando ele pegou a pílula do caldeirão e viu sua condição, Yuan ergueu as sobrancelhas, intrigado. A pílula não se parecia em nada com o que ele esperava. Era menor do que deveria e havia rachaduras por toda parte. Pílula de recuperação de espírito danificado, nível 1 pureza, 97%. Efeitos, restaura a energia espiritual. A eficácia diminuirá significativamente para cultivadores acima de mestres dos espíritos. Efeito reduzido em 90%. Descrição. Uma pílula espiritual inventada pelo jogador Yuan. Mesmo que tenha saído danificado, a pureza foi surpreendentemente alta. Deixe-me ver sua pílula. A mulher de meia-idade disse de repente.
Yuan assentiu e deu-lhe a pílula danificada. Está danificado, mas a pureza é ridiculamente alta. Como ele conseguiu fazer uma coisa dessas? A mulher de meia-idade ficou muito surpresa com o resultado da pílula, principalmente por causa de sua alta pureza. Um fator que contribui para o processo habitualmente demorado de derreter ingredientes reside na dupla tarefa de não apenas liquefazê-los, mas também purificar as impurezas inerentes ao seu interior. Por isso não fazia sentido que a pílula danificada de Yuan tivesse uma pureza tão alta quando ele derretesse os ingredientes em tão pouco tempo. Isso não é algo que pode ser alcançado apenas com talento. A alta pureza deve ser um efeito de sua chamada chama de alquimia. Se ele puder inventar uma pílula danificada com uma pureza tão alta, só podemos imaginar os resultados de uma pílula adequadamente preparada. Ela se virou para olhar para Yuan e falou: "Você sabe por que saiu danificado? Acelerar o processo de derretimento sem experiência suficiente causa danos aos ingredientes, culminando em uma pílula danificada. Acho que me apressei um pouco. Posso tentar de novo?" Yuan reconheceu que estava realmente um pouco impaciente. "Vá em frente. Ainda restam muitos ingredientes." A mulher de meia-idade gesticulou. Quando Yuan se levantou e foi pegar mais ingredientes, a mulher de meia-idade pegou um pedaço de jade de comunicação e o ativou. "Sênior, acho que você deveria ir ao 35º andar. Há um sujeito muito interessante aqui." Ela recebeu uma resposta um momento depois. "Se isso for uma perda de tempo, você compensará com 1000 comprimidos de nível 4. Claro." Quando Yuan voltou para seu caldeirão, a mulher de meia-idade o parou e disse: "Espere um minuto. Alguém virá observar você." Yuan ergueu uma sobrancelha, mas decidiu não questionar. Algum tempo depois, uma senhora idosa entrou na sala. Quando as pessoas lá dentro notaram a presença dela, ficaram muito chocadas. É o grão-mestre da pílula Zhao. O único grão-mestre da pílula no terceiro céu. O que alguém como ela está fazendo aqui? As pessoas de lá ficaram muito perplexas com sua aparência. Eles queriam cumprimentá-la, mas ninguém se atreveu a se aproximar dela, pois seu status era simplesmente alto demais para eles. O grande mestre da pílula Zhao se aproximou diretamente da mulher de meia-idade que a convocou. "Ma Qingjun, espero que você esteja preparado para passar o resto do ano preparando pílulas para mim", disse ela com um sorriso frio. A mulher de meia-idade, Ma Qingjun, sorriu e disse: "Você ainda nem viu nada, mestre." Ela então gesticulou para Yuan e continuou: "É ele." O grão-mestre da pílula Zhao virou-se para olhar para Yuan e seu caldeirão por um breve momento antes de suspirar em voz alta: "Que perda de tempo." Capítulo 1306 Especialista disfarçado. Você pode começar agora. Ma Qingjun disse a Yuan logo após o grão-mestre da pílulas ao chegar ao local. Yuan assentiu e imediatamente convocou sua chama de alquimia. "O que?" O grão-mestre da pílulas ao quase tropeçou de surpresa ao ver as chamas douradas de Yuan. Seus olhos se arregalaram em descrença e choque. No entanto, não foi apenas o tom dourado que mais a surpreendeu, foi a pureza excepcional das chamas. "Eu nunca vi chamas de alquimia tão puras antes." Seu corpo não contém impurezas? Isso não deveria ser possível para alguém da idade dele e desse nível de cultivo. Um sorriso apareceu no rosto de Ma Qingjun quando ela viu a reação do grão-mestre da pílulas ao a chama da alquimia de Yuan. "Eu sabia que era a decisão certa para convocar você?" Ela riu interiormente. No entanto, Ma Qingjun franziu a testa de repente ao ver o que Yuan estava fazendo no caldeirão. "Esse pequeno, acabei de dizer a ele que apressar o processo de derretimento só resultará em uma pílula danificada, mas ele ainda está fazendo isso." Ma Qingjun se perguntou se a presença do grande mestre da pílula Zhao tinha algo a ver com isso. Afinal, qualquer um ficaria nervoso se estivesse sendo observado pelo melhor alquimista do terceiro céu. Quanto ao grão-mestre da pílula Zhao, ela nem estava prestando atenção na mistura da pílula e estava focada apenas nas chamas da alquimia de Yuan, quase como se estivesse enfeitiçada por sua beleza. "A pureza é perfeita, mas agora que estou olhando de perto, esta chama de alquimia é quase como se tivesse sido formada muito recentemente." O grande mestre da pílula Zhao não pensou por um segundo que Yuan era responsável por formar a chama de alquimia e pensou que teve muita sorte ao adquirir uma chama de alquimia recém-formada. Enquanto isso, Yuan estava completamente focado em derreter os ingredientes. Ao contrário do pensamento de Ma Qingjun, ele não foi pressionado pela presença do grão-mestre da pílula Zhao. Na verdade, ela não era diferente das outras pessoas na sala. E embora possa parecer que ele estava com pressa para derreter os ingredientes, Yuan estava na verdade demorando para derreter os ingredientes. No final, em vez de levar 10 minutos para derreter os ingredientes, ele levou incríveis 20 minutos para terminar, o dobro do tempo anterior. Ele removeu a tampa depois, liberando uma nuvem de fumaça escura. "O que? Ele já terminou?" O grande mestre da pílula Zhao ficou surpreso quando de repente tirou as chamas douradas. "Não tem jeito. Ele é apenas um iniciante, certo?" Yuan recuperou a pílula um momento depois. Pílula de recuperação espiritual impecável, o nível 1, pureza, 100%. Efeitos, restaura a energia espiritual. A eficácia diminuirá significativamente para cultivadores acima de mestres dos espíritos. Efeito aumentado em 50%. Descrição: uma pílula espiritual inventada pelo jogador Yuan. Um sorriso apareceu no rosto de Yuan ao ver o estado da pílula. Não tinha uma única rachadura e a superfície era lisa como uma pérola. Deixe-me ver essa pílula." Ma Qingjun exclamou e rapidamente tirou a pílula das mãos de Yuan antes mesmo que ele pudesse responder. Depois de inspecionar a pílula, Ma Qingjun engoliu em seco nervosamente e pensou consigo mesma: "Uma pílula perfeita? Ele inventou uma pílula perfeita em menos de meia hora? Mesmo que seja apenas uma pílula de nível 1, isso não é algo que eu possa alcançar." Ela se virou para olhar para Yuan com um olhar duvidoso, pois suspeitava de sua identidade. "Ele é realmente um iniciante? Não tem como."
Ele é definitivamente um especialista. Agora que penso nisso, não há como um iniciante ter uma chama de alquimia nomeada. Ma Qingjun ficou cheia de raiva quando percebeu isso. Fui enganado. Esse maldito bastardo. Como ele ousa me humilhar diante do meu mestre? No momento em que Ma Qingjun se preparava para amaldiçoar Yuan em uma explosão, o grão-mestre da pílulas pegou a pílula das mãos de Ma Qingjun sem pronunciar uma palavra e começou a inspecioná-la. Um momento depois, ela olhou para Yuan e falou: "Seu pirralho, você é realmente um iniciante? Você veio aqui para se exibir?" Yuan ergueu as sobrancelhas e respondeu com uma expressão inocente: "Sou um iniciante. Na verdade, estou inventando pílulas pela primeira vez na minha vida hoje. Pela primeira vez." Ma Qingjun quase vomitou sangue depois de ouvir uma afirmação tão ultrajante. Se alguém pudesse alcançar resultados tão divinos em seu primeiro dia de prática, todos seriam um deus da alquimia depois de praticar por menos de uma década. É assim mesmo? No entanto, para surpresa de todos, apesar da afirmação ultrajante de Yuan, o grão-mestre da pílulas parecia acreditar em suas palavras. "Qual o seu nome?" ela perguntou de repente. "Yuan." "Então, Yuan, quer se tornar meu discípulo? Vou moldá-lo no melhor alquimista deste mundo em menos de um ano, não. Posso garantir que você me superará em meio ano." "Mestre," Ma Qingjun ficou profundamente chocado depois de ouvir tais palavras. "Não me diga que você realmente acredita nas mentiras dele? Não há como um iniciante ser capaz de inventar uma pílula perfeita no primeiro dia, muito menos em tão pouco tempo." O grão-mestre da pílulas zombou. "Embora eu possa não ter visto o processo de mistura porque fui absorvido por suas chamas de alquimia, vi o suficiente para fazer um bom julgamento. O mestre da pílula pode disfarçar sua habilidade bagunçando propositalmente suas pílulas, mas eles vão ter muita dificuldade em disfarçar seu comportamento e hábitos. Embora este jovem exibisse um controle incrível, até perfeito, sobre suas chamas, sua aplicação era totalmente novata, como se fosse desprovida de qualquer experiência anterior. E apesar do resultado impecável da pílula, seu manuseio dos ingredientes e pós-tratamento da pílula, a pílula em si era lixo puro. Acima de tudo, não consigo sentir a aura de um especialista nele, não importa o que aconteça. Se ele for realmente um especialista disfarçado, deixarei de ser alquimista." "De jeito nenhum," Ma Qingjun engoliu em seco nervosamente. "Não se preocupe, sou realmente um iniciante." Yuan disse de repente enquanto se levantava. "A única razão pela qual tenho um caldeirão é porque eu uso para temperar o corpo." E ele continuou: "Quanto à sua oferta, sinto muito, mas terei que recusar." Ao ouvir sua resposta, o grande mestre da pílulas estreitou os olhos para ele, o que pode parecer ameaçador para os outros, mas Yuan não sentiu tal sentimento dela. Capítulo 1307 Pílula de alteração de grande aparência. "Qual é o seu motivo para recusar? Você sabe quem eu sou?" O grande mestre da pílulas perguntou-lhe depois de um momento de silêncio. Yuan balançou a cabeça. "Não, mas a julgar pela forma como todos reagiram à sua presença, estou disposto a apostar que você é alguém influente. Quanto ao meu motivo para me recusar a ser seu discípulo, simplesmente não tenha tempo agora." E ele continuou: "Para ser honesto, vim aqui por capricho e não tenho nenhuma intenção de aprender alquimia seriamente por enquanto." Por impulso, Ma Qingjun quase cuspiu sangue depois de ouvir tais palavras. Como pode alguém assim ter tanto talento? Os céus são injustos. Ela suspirou interiormente. O grão-mestre da pílulas franziu a testa e disse: "Como você pode dizer uma coisa dessas quando tem tremendos talentos para a alquimia? Não seja tolo e desperdice algo que incontáveis estariam dispostos a matar para ter. Mesmo que eu possua talento para isso, atualmente não há nenhuma razão convincente que me leve a aprender alquimia imediatamente. Além disso, parece exigir um investimento substancial de tempo." Yuan encolheu os ombros com indiferença. "Sem motivo?" exclamou o grão-mestre da pílulas. "Como você, como cultivador, pode dizer tal coisa? Você compreende quantos cultivadores desejam dominar a alquimia, mas não possuem o talento inato? As pílulas constituem uma faceta indispensável da jornada de um cultivador. Possuir tal habilidade seria inegavelmente vantajoso. Considere ficar preso no deserto sem nenhuma pílula. Um cultivador versado em alquimia pode inventar a pílula necessária no local, enquanto alguém desprovido de tais habilidades seria deixado para lutar e lamentar os céus por não lhes conceder tais talentos. Você sabe por que a maioria dos cultivadores invariavelmente viaja com um alquimista ao seu lado durante a exploração? Isso garante que eles nunca tenham que se preocupar em esgotar seu suprimento de pílulas, e a presença de um alquimista aumenta substancialmente as chances de sobrevivência. Embora aprender alquimia certamente exija um investimento considerável de tempo, os benefícios sem dúvida superam os contras e fazem dela uma busca que vale a pena." Depois de ouvir a palestra do grande mestre da pílulas sobre a importância da alquimia, Yuan não conseguiu refutar a vantagem de ter a habilidade de inventar pílulas à vontade. No entanto, isso não mudou o fato de que ele não teve tempo para aprender alquimia. Como a maioria das pessoas traz um alquimista com elas, posso simplesmente fazer o mesmo no futuro, se realmente precisar. Yuan pensou em Wang Xuyin. "Eu entendo de onde você vem, mas isso não muda o fato de que atualmente não tenho tempo para alquimia. Vou considerar aprender alquimia novamente assim que diminuir um pouco de comida do meu prato." Yuan disse enquanto recuperava seu caldeirão. "Você pode ficar com essa pílula. Vou me despedir agora. Obrigado pela aula." Yuan disse ao grão-mestre da pílulas antes de caminhar em direção à saída. A grão-mestre da pílulas só conseguiu balançar a cabeça silenciosamente enquanto observava Yuan sair da sala. "Você realmente vai deixá-lo ir?" Ma Qingjun perguntou de repente. "O que você quer que eu faça?" "Implore para que ele fique. Ele tomou uma decisão e eu a respeitarei."
Se ele for realmente tão talentoso quanto penso que é, duvido que começar um pouco mais tarde possa atrapalhá-lo. O grande mestre da pílulas ao encolheu os ombros. E ela continuou, e para ser completamente honesta com você, não estou confiante de que tenho a capacidade de ensinar um monstro como ele. Espero que ele encontre alguém mais qualificado no futuro. Mackenzie o engoliu em seco nervosamente. Ela não conseguia entender o que o grande mestre da pílulas ao estava pensando ou sentindo por ela agir tão humildemente. Depois de deixar o Majestic Pill Pavilion, Yuan voltou para Meishiu e os outros. Desculpe, demorou tanto. Fiz um desvio. Vamos para a escada para o céu agora? Shu Liuxian perguntou. Ele balançou a cabeça e disse, não, há uma última coisa que preciso fazer. As 10 grandes famílias, vou acabar com suas bobagens antes que fique muito louco. Não demorará muito. Como você planeja fazer isso? Meishiu perguntou. Yuan começou a contar-lhe sobre sua participação no recrutamento. Shu Liuxian riu ao saber disso. Sério? Já posso imaginar a cara deles quando você aparecer. Você precisa de nossa ajuda? Li Jinxi perguntou. Não, só preciso que Xiao Hua venha comigo para acompanhar as aparências e pretendo lidar com ele sozinho. Yuan olhou para Xiao Hua e explicou. Um grupo de pessoas está recrutando exilados como você e planejam nos emboscar por causa do que aconteceu há pouco tempo. Xiao Hua rapidamente se lembrou de sua luta mais recente e acenou com a cabeça. Ok. Yuan pegou uma das pílulas de alteração da grande aparência e entregou a ela. Precisamos nos disfarçar. Você pode mudar suas características faciais e ficar mais alto? Xiao Hua aceitou a pílula e começou a olhar para ela com uma expressão pensativa no rosto, imaginando como ela deveria ser. Ah, não consuma agora. Vamos fazer isso quando estivermos perto do nosso destino. Yuan disse rapidamente quando pensou que ela iria engoli-lo naquele momento. Xiao Hua assentiu. Então vou embora agora. Vejo vocês mais tarde. Yuan partiu com Xiao Hua logo depois, seguindo rapidamente para a floresta de bambu encantada. Cerca de 2 horas depois, eles chegaram ao seu destino. Yuan consumiu a pílula de alteração da grande aparência logo após chegar, transformando seu rosto para parecer o rosto de um estranho aleatório, alguém por quem ele passou nas ruas e por acaso se lembrava. Xiao Hua o seguiu e engoliu a pílula. Um momento depois, seu pequeno corpo começou a ficar cada vez mais alto até que ela ficou ainda mais alta que Yuan em alguns centímetros, e seu rosto ficou quase irreconhecível para Yuan. Embora ela pareça completamente diferente à primeira vista se eu olhar de perto, ela se parece um pouco com Xiao Hua após sua transformação. Yuan então perguntou por curiosidade, Xiao Hua, essa aparência, ela é alguém que você conhece? Ou você inventou? Xiao Hua acenou com a cabeça e respondeu calmamente, ela é minha irmã mais velha. E? Os olhos de Yuan se arregalaram com suas palavras inesperadas. Capítulo 1308 Segunda parte do recrutamento do exílio. Você decidiu se disfarçar de sua irmã mais velha. Agora que penso nisso, não sei nada sobre sua família. Yuan disse após um momento de silêncio. Minha família é muito chata. Eles passam todo o tempo cultivando, raramente saindo do quarto. É normal nos vermos uma vez a cada centenas de anos. Xiao Hua disse calmamente. Centenas de anos. Quantos anos você realmente tem, Xiao Hua? Yuan não pôde deixar de perguntar a ela. Como não era seu próprio rosto, Xiao Hua parecia bastante ameaçador quando franziu a testa. N deixa. Yuan decidiu não questioná-la mais. No entanto, para sua surpresa, Xiao Hua respondeu, não sei. Você quer dizer que você é tão velho que não se lembra da sua idade? Yuan ficou sem palavras depois de ouvir isso. Ele não. Xiao Hua rapidamente rejeitou uma afirmação tão ultrajante e continuou. Minhas memórias só vão até certo ponto e a maioria das minhas memórias mais antigas estão desaparecidas. Sério? Esta foi a primeira vez que Yuan ouviu tal coisa dela. Só comecei a relembrar minhas memórias logo depois de entrarmos no segundo céu. Também ganhei mais algumas memórias quando entramos no terceiro céu, então acho que ascender aos 9 céus tem algo a ver com minhas memórias. Xiao Hua explicou. Quanto ao motivo pelo qual ela não havia falado sobre esse assunto antes, foi meramente devido à ausência de um momento oportuno para a discussão. E você não sabia de nada disso antes? Yuan perguntou. Xiao Hua balançou a cabeça. Então você se lembra porque estava naquela área quando nos conhecemos? Certamente não era o quintal da sua família como você alegou, certo? Yuan relembrou seu primeiro encontro e perguntou. Eu não estava mentindo. Xiao Hua balançou a cabeça e continuou a explicar. Essa área realmente pertencia à minha família, pelo menos minhas memórias me disseram isso. Após um momento de silêncio, Xiao Hua olhou para Yuan com uma expressão preocupada e disse, Irmão Yuan, se Xiao Hua recuperar suas memórias e se tornar alguém diferente, você pode abandoná-la. Apesar de suas palavras, um sorriso calmo apareceu no rosto de Yuan e ele disse rapidamente, não farei isso. Não importa quem você se torne no futuro, o destino nos uniu por um motivo. Eu não vou te deixar. Irmão Yuan. O rosto de Xiao Hua ficou vermelho. Yuan então disse, na verdade eu deveria estar dizendo isso a você. Afinal, também estou no processo de recuperar minhas memórias. Se eu me tornar alguém que você não deseja mais seguir, não vou culpá-lo por ir embora. E isso não vai acontecer. Xiao Hua disse imediatamente com uma expressão firme no rosto. Eu acredito em você. Yuan riu. De qualquer forma, estamos no nosso destino. Aqui, Xiao Hua. Yuan mostrou a ela a velha máscara de jade que ele usava e continuou. Caso os exilados reconheçam o rosto de sua irmã. Assim que Xiao Hua usou a máscara, ele continuou. Já volto. Espere aqui alguns minutos. Ok. Yuan desconectou-se no momento seguinte e ligou para o número de telefone que recebeu antes. Esse é Xiao Yang? Uma voz nervosa perguntou no momento em que a linha foi conectada. Era a voz de David. Sim, sou eu.
Graças a Deus. Achei que você tivesse decidido não se juntar a nós quando não nos contatou por tanto tempo. David disse, revelando o motivo de sua ansiedade. Yuan então disse, sinto muito que tenha demorado tanto, mas algo aconteceu e eu tive que lidar com isso antes de vir. De qualquer forma, estou no local que você me deu. Não se preocupe com isso. A segunda parte do recrutamento começará em breve. Aguarde a chegada do nosso pessoal. Eu entendo. Yuan voltou ao Cultivation Online depois de desligar. Agora vamos esperar. Yuan disse a Xiaohua. Ele também fez questão de suprimir sua aura até o grão-mestre espiritual. Cerca de 20 minutos depois, Yuan pôde sentir 2 indivíduos se aproximando à distância. Um desses indivíduos tinha a aura de um mestre dos espíritos, enquanto o outro indivíduo exalava a aura de um rei dos espíritos no ápice. Obviamente era um jogador em seu exílio. Porém, por algum motivo, esses 2 indivíduos não apareceram e observaram Yuan e Xiaohua à distância. Yuan não tentou chamá-los e esperou pacientemente que eles fizessem suas coisas. Gao Kaise, você sente a aura de um exilado vindo de algum deles? Um jovem perguntou ao homem alto e corpulento ao lado dele. Após um momento de silêncio, Gao Kaise falou, aquela mulher alta ao lado dele é definitivamente uma exilada. E aquele homem ao lado dela? Qual é o seu cultivo? Gao Kaise estreitou os olhos para Yuan e disse, a julgar pela sua aura, ele deveria estar perto do grão-mestre espiritual. Entendo. Por que aquela mulher está usando uma máscara? Isso não parece suspeito para você? O jovem fez outra pergunta. Não, de jeito nenhum. Considerando que ela é uma exilada, ela está usando uma máscara, provavelmente porque foi enviada recentemente para o reino primordial. Então ela não quer que ninguém a reconheça. Quanto ao resto de nós estamos no reino primordial há tanto tempo que não precisamos nos preocupar com a possibilidade de alguém nos reconhecer. Pelo menos não neste tipo de lugar inferior. Eu vejo. Depois de confirmarem a identidade de Yuan e Xiaohua por meio das informações fornecidas por David, o jovem e seu exilado finalmente saíram do esconderijo e se mostraram a Yuan e Xiaohua. Você é Xiao Yang? O jovem perguntou. Yuan acenou com a cabeça. Você deve ser o recrutador para a segunda parte do recrutamento. Não exatamente, e você já passou da segunda parte quando confirmamos que você tinha um exílio com você. Meu nome é Daslin Sword, prazer em conhecê-lo. O jovem se apresentou, mas apenas revelou o nome do seu personagem. Capítulo 1309 Uma reunião de exilados. Espada deslumbrante. Existe outro nome que eu possa chamar de você? Yuan perguntou com uma expressão estranha no rosto. Você pode me chamar de Daz então. Tudo bem. Então, Daz, o que vem a seguir? Yuan perguntou. Ainda há uma última parte do recrutamento antes de você conhecer os outros. Daslin Sword disse e continuou. Veja, há uma razão pela qual as 10 grandes famílias reuniram todos nós. Você sabe por quê? Yuan fingiu pensar na resposta antes de responder. Existe algum tipo de masmorra incrivelmente difícil que exija tanto poder de fogo? Daslin Sword riu de sua resposta por um momento antes de falar. Algo assim, mas não é uma masmorra. É um exílio. Yuan ficou surpreso e exclamou. O quê? As 10 grandes famílias estão fazendo tudo isso apenas por um único exilado? Ela não é apenas uma mera exilada. Ela é uma exilada do clã Azura. Gao Kaise exclamou com os punhos cerrados. Xiaohua, haja surpreso e grite. O quê? O clã Azura? Isso é impossível. Yuan a instruiu através do sentido divino. O quê? O clã Azura? E isso é impossível. Xiaohua gritou um momento depois, mas parecia um pouco rígido e antinatural. Eu sei que parece ridículo, embora não haja nenhuma prova real. Apenas a possibilidade do clã Azura existir fora do reino primordial é perigosa o suficiente para trabalharmos juntos. Gao Kaise interpretou a resposta não natural de Xiaohua como uma espécie de choque e continuou a explicar mais. Se for verdade que alguém do clã Azura conseguiu adquirir o legado do Céu Supremo, devemos trabalhar juntos para nos livrar dela antes que ela fique. Livre-se de nós. Se não lidarmos com ela o mais rápido possível, nenhum de nós terá chance de sobreviver. As sobrancelhas de Xiaohua se contraíram ao ouvir tal coisa, enquanto Gao Kaise fazia parecer que sua família era a coisa mais perigosa do mundo. Se for realmente o clã Azura, então estou disposto a trabalhar junto com os outros exilados para me livrar dela. Xiaohua disse um momento depois, seguindo novamente as instruções de Yuan. Ótimo. Então, até que removamos a ameaça, estaremos em uma trégua. Se você atacar qualquer um dos outros exilados por qualquer motivo, todos nós atacaremos você de uma vez. Você entendeu? Gao Kaise perguntou, seu olhar cheio de intenção assassina. Xiaohua assentiu silenciosamente com a cabeça. Isso é tudo? Apenas caçar esse exilado? Yuan perguntou de repente. Sim. O que mais você quer? Espada deslumbrante assentiu. Você está perguntando sobre as recompensas? Não se preocupe, você receberá sua parte assim que nos encontrarmos com os outros. Então as 10 grandes famílias propositalmente não estão mencionando o verdadeiro propósito de seu recrutamento, hein? Yuan pensou consigo mesmo. Então o que acontecerá depois que terminarmos esta missão? Yuan continuou perguntando. Voltaremos à nossa própria jornada. Espada deslumbrante disse. Mas se você conseguir fazer uma conexão com as 10 grandes famílias, provavelmente poderá continuar trabalhando com elas. Entendo. Então quando vamos fazer alguma coisa? Não tenho certeza sobre isso, mas pelo que tenho ouvido, poderemos nos mudar muito em breve. De qualquer forma, se você tiver mais perguntas, pode esperar até nos reunirmos com os outros. Espada deslumbrante disse. Me siga. Yuan e Xiaohua seguiram Daslin Sword até uma cidade próxima para usar seu dispositivo de teletransporte. Enquanto viajavam, Gao Kaise iniciou uma conversa com Xiaohua. Então, o que você fez para acabar como um exilado? Xiaohua respondeu sem olhar para ele. Eu matei pessoas. Claro que sim. Todos nós fizemos. Como você os matou? Quantos você matou?
Você tinha um apelido? Eles me chamavam de açougueiro. Eu matei pelo menos 10.000 mortais e mais de 1.000 cultivadores. Irmão Yuan, posso matá-lo? Xiao Hua perguntou mesmo já sabendo a resposta dele. Você terá sua chance mais tarde. Tente manter a calma por enquanto. Yuan disse. Após um momento de silêncio, Xiao Hua respondeu a Gao Kaisi com uma voz fria. Só isso? 1.000 cultivadores? Você é muito mais patético do que eu pensava. Ó o que você disse. A Gao Kaisi olhou para ela com imensa intenção de matar saindo de seus olhos. Vendo isso, Xiao Hua se virou para olhar para ele e de repente liberou sua própria intenção de matar. A intenção assassina de Xiao Hua era tão poderosa que se materializou ao seu redor como uma aura, fazendo parecer que ela estava cercada pelas inúmeras almas que ela havia assassinado. Céus! A Gao Kaisi caiu de bunda em choque depois de sentir a terrível intenção de matar de Xiao Hua. Ainda preciso responder às suas perguntas? Xiao Hua perguntou. A Gao Kaisi balançou a cabeça apressadamente. Que maldito monstro! A Gao Kaisi chorou interiormente. Quantas pessoas ela matou para adquirir uma intenção de matar tão imensa? Centenas de milhares? Milhões? Daslin Sword ficou pasmo depois do que acabará de testemunhar. Foi também a primeira vez que viu a Gao Kaisi tipicamente assertivo, comportando-se com tanta timidez. Este é o poder de um servo de nível Lorde? Daslin Sword engoliu em seco nervosamente, já que a Gao Kaisi era apenas um servo de elite. Depois de um tempo chegaram a uma mansão considerável situada no topo de uma colina solitária, a aproximadamente 160 quilômetros da cidade mais próxima. Yuan podia sentir a presença de mais de 100 indivíduos dentro deste edifício, e a maioria deles eram reis espirituais. 112 reis espirituais? Então eles conseguiram recrutar tantos exilados, Yuan suspirou interiormente. No entanto, mesmo sendo contra tantos exilados, Yuan não se sentiu nem um pouco preocupado. Onde estamos? Yuan perguntou a espada deslumbrante. Propriedade da família Xiong. Aqueles bastardos ricos compraram esta terra e esta mansão aqui apenas para esta missão. Daslin Sword suspirou alto e continuou. De qualquer forma, assim que entrarmos, você será designado para um quarto. Fique lá até ser chamado. Alguém das 10 grandes famílias irá entrevistá-lo pessoalmente mais tarde. Aprovar você será oficialmente recrutado e receberá suas recompensas. Capítulo 1310 112 Exilados. Depois de dar a Yuan uma breve explicação sobre o que esperar, Daslin Sword abriu as portas da mansão e o conduziu para dentro. O interior estava extremamente silencioso, quase como se eles fossem os únicos ali. Claro, não foi esse o caso. A maioria dos exilados estava em seu próprio quarto com seu parceiro, orientando o cultivo de seu parceiro. Como era necessário alcançar o Céu Supremo para completar o legado do Céu Supremo e os exilados não conseguem ascender por conta própria, eles só podiam confiar em seus parceiros. Lamentavelmente para esses exilados, seus parceiros eram jogadores que não tinham conhecimento do cultivo até muito recentemente. Por isso era muito mais difícil para eles compreenderem as técnicas de cultivo. Se não fosse pela assistência do sistema, a maioria deles estaria totalmente desesperada quando se tratava de cultivo. Algum tempo depois, Daslin Sword levou Yuan e Xiao Hua ao quarto onde eles estariam compartilhando. Este será o seu quarto por enquanto. Assim que você for oficialmente recrutado para o nosso grupo, você receberá outro quarto. Você também não tem permissão para vagar por este lugar até então. Alguma dúvida? Espada Deslumbrante explicou. Quanto tempo levará para o recrutador aparecer? Yuan perguntou. Não deve demorar muito. Algumas horas no máximo. Afinal, você tem um exilado de nível Lorde. Espada Deslumbrante disse. Mais tarde então. Daslin Sword fechou a porta ao sair. Enquanto esperavam que o recrutamento continuasse, Yuan usou seu sentido divino para explorar a área e examinar todos dentro do prédio. Dos 112 exilados, a maioria deles eram homens e apenas 4 eram mulheres. Eles também tinham a aparência de um gangster e a aura de um delinquente. Eles são o tipo que as pessoas evitam inconscientemente nas ruas. Xiao Hua, eu sei que como um exilado você se sente responsável pelos outros exilados, mas como parceiros é natural compartilhar responsabilidades. Yuan perguntou a ela. Tudo bem, Xiao Hua acenou com a cabeça relutantemente. Mesmo que ela quisesse lidar com esses exilados, ela sabia que não tinha capacidade para fazê-lo em seu estado atual. Claro, seria uma história diferente se ela liberasse o selo dentro dela como da última vez, mas Xiao Hua não queria confiar muito no monstro dentro dela. Mas irmão Yuan, quero que você me deixe cuidar daquele homem de antes. Xiao Hua disse de repente. Embora ela não seja capaz de lutar contra mais de 100 exilados de uma vez, ela definitivamente não se importava em cuidar de um. Eu não me importo. Yuan assentiu. Cerca de meia hora depois, Yuan se virou para olhar para a porta quando alguém bateu nela. Eles chegaram mais cedo do que eu esperava. Ele foi abrir a porta e encontrou uma linda jovem parada do lado de fora. Yuan ergueu as sobrancelhas ao ver aquela mulher com um rosto familiar. Esta mulher, se bem me lembro, nos conhecemos durante minha visita à propriedade de Baile Rua. Qual era o nome dela mesmo? Enquanto Yuan tentava se lembrar de sua identidade, a mulher o cumprimentou com um sorriso amigável e disse: Olá, sou a rainha Fieri da família Valkers. Posso entrar, Xiao Yang? Rainha Ardente? Oh, certo. Ela tentou me recrutar para a família Walker naquela época. Yuan finalmente recordou sua identidade. Apesar de sua excelente memória, sua mente tende a filtrar automaticamente informações desnecessárias ou sem importância. Por favor, Yuan fez um gesto para que ela entrasse na sala. Quando Fieri Qin entrou na sala, seus olhos se voltaram para Xiao Hua, que estava calmamente sentado no sofá. Uma vez que todos estavam sentados, Fieri Qin falou: Caso você não saiba, sou das 10 grandes famílias que organizaram esta missão. Yuan sorriu e disse: Já ouvi falar de você. Bom, então vamos começar o recrutamento final.
Na verdade, isso é mais como uma entrevista, já que você já foi recrutado. Você foi informado sobre nossa missão pela Dazzling Sword, correto? Rainha Ardente perguntou. De fato, nossa missão é derrotar um exilado que veio do clã Azura. Isso mesmo. A existência dela é incrivelmente perigosa e prejudicaria não apenas os outros exilados, mas também nós, jogadores. Fieri Queen disse com uma carranca séria no rosto. Quão poderoso é esse exilado? Yuan perguntou. Ela é forte o suficiente para tratar outros exilados como crianças. No entanto, agora que há mais de 100 de nós trabalhando juntos, será apenas uma questão de tempo antes de derrotá-la. Vendo como ela se recusava a falar sobre ele, Yuan decidiu cutucar um pouco o ninho de vespas do urso. Essa exilada. Ela também deveria ter um parceiro, certo? Sabemos quem é? O rosto de Fieri Queen se contraiu um pouco depois de ouvir sua pergunta, e ela disse apressadamente, até onde eu sei, este exilado está trabalhando sozinho. Se ela não tem um parceiro, como ela poderia nos ameaçar? Disseram-me que os exilados não podem ascender sozinhos. Embora eles não possam ascender sozinhos, eles ainda podem fazer outras coisas, como impedir outros exilados e jogadores. Esta exilada do clã Azura é extremamente cruel e sanguinária. Na verdade, ela já matou mais de 100 jogadores. É mesmo. Se ela é tão perigosa, ela definitivamente precisa ser parada. Estou feliz que estejamos na mesma página. Agora vamos falar sobre nosso contrato. Como você está disposto a trabalhar conosco, forneceremos a você um tesouro de nível celestial. Infelizmente não temos nenhum em mãos agora, já que todos foram levados por aqueles que vieram antes de você. Mas se você vir um tesouro de nível celestial que gostaria de ter à venda em qualquer lugar, nós o compraremos para você. Quanto ao seu dinheiro de 5 milhões de dólares, nós o enviaremos assim que tivermos seus dados bancários. Yuan acenou com a cabeça, parece ótimo. Fieri Queen então continuou com um olhar feroz em seu rosto. No entanto, devo avisá-lo. Assim que nosso dinheiro estiver em seu banco, você não poderá mais desistir desta missão. Esmagaremos você com toda a nossa força. Você entendeu? Claro, eu não ousaria fazer algo assim. Yuan assentiu com um sorriso calmo. Capítulo 1311 Aparição repentina do jogador Yuan. Depois de receber sua resposta, Fieri Queen disse, você pode fornecer suas informações bancárias para quem ou recrutado por telefone. O pagamento será feito dentro de 24 horas. Você está sozinho? Apenas um. Yuan declarou um dedo ao dizer, quando vamos lidar com esse exílio? Dazzling Sword me disse que não demorará muito para agirmos. Agiremos no momento em que confirmaremos a localização de Plá, este exílio. Fieri Queen disse, quase escorregando e falando do jogador Yuan. E ela continuou, não se preocupe, não demorará muito para que nos encontremos. Temos milhares de pessoas buscando por ela. É mesmo. Espero que a encontremos logo para que eu possa voltar ao jogo, disse Yuan com um sorriso misterioso no rosto. Então eles estão procurando por mim, hein? Ele não apenas foi caçado pelo Imperador Celestial e por milhares de especialistas dos céus superiores, mas até os mesmos jogadores estavam procurando por ele. Yuan poderia acabar com todos na mansão a qualquer momento, mas queria esperar até que os principais problemas se reunissem para poder cuidar deles imediatamente. Como eles estão continuando mantendo em segredo o fato de que estão me caçando, esses jogadores não têm ideia do que se inscreveram e são apenas vítimas de suas maquinações. Yuan não tinha intenção de ferir esses jogadores, especialmente porque havia uma chance de ferir suas almas e prejudicar seu cultivo. No entanto, quanto aos seus exilados, apagarei cada um desses criminosos. Isso também aumentou as chances de Xiao Hua no legado do Céu Supremo. Embora tenha planejado poupar os jogadores, ele foi inflexível em lidar com os exilados. Sem mais perguntas, certo? Então vou deixar você em paz por enquanto. Você pode usar esta mansão como quiser. Tem até uma piscina se você quiser se refrescar. Depois que Fieri Queen saiu da sala, Yuan se virou para olhar para Xiao Hua e disse, já volto. Ele desconectou no momento seguinte. Algum tempo depois, ele foi procurar Meifen. Você pode fazer algo para mim? Ele disse a ela. Depende do que você precisa. Gostaria que você espalhasse algum barco na internet sobre eu ter aparecido em um determinado local no cultivo online. Eu posso fazer isso, mas o que você está esperando? Yuan começou a contar a ela sobre a situação atual e como ele primeiro revelou sua presença para poder agir. Entendo. Dê-me mais ou menos 1 hora e sua presença será conhecida por quase todo mundo na internet. Meifen disse com um sorriso confiante no rosto. Ótimo. Quanto à localização. Algum tempo depois, Meifen recuperou seu celular e foi designado para um determinado indivíduo. Sou eu. Preciso que você faça algo por mim. Pouco depois do telefonema de Meifen, rumores sobre a localização de Yuan começaram a se espalhar em todos os fóruns e blogs relacionados ao Cultivation Online. Devil Dog, você não vai acreditar nisso, mas acabei de conhecer o famoso jogador Yuan hoje. Nós até apertamos as mãos. 9 vidas, sério? Onde você o encontrou? Galinha Azul, se for o jogador Yuan, eu também o vi. Porém, não me atrevi a me aproximar dele. Cancele, ninguém vê o jogador Yuan há mais de meio ano, e ele apareceu de repente do nada? Parece suspeito. Acabe com ele, certo? Esse cara provavelmente está apenas procurando influência. Devil Dog, se você não acredita em mim, você pode ir lá e procurá-lo você mesmo. Não sei o que ele estava fazendo, mas provavelmente está no meio de uma missão. Embora algumas pessoas não acreditassem nos rumores, muitos acreditaram. Não demorou muito para que os rumores chegassem aos ouvidos das 10 grandes famílias. O quê? O jogador Yuan foi visto na floresta de bambu encantada? Não há como isso ser real. Xionglu não se atreveu a acreditar no que estava ouvindo. A probabilidade de Yuan aparecer perto de sua base no momento em que o procuravam era quase impossível. Não seria diferente de ele entrar intencionalmente na mira deles. Mesmo que os rumores sejam verdadeiros, o que ele poderia estar fazendo lá? Rainha Ardente questionou. Faz diferença se os rumores são verdadeiros ou não.
Ainda precisamos verificar por nós mesmos. Shen Yuashen disse. Enviei algumas pessoas para investigar no momento em que ouvi isso. Xionglu disse. Apesar de suas dúvidas, ele não podia permitir que a chance de encontrar Yuan desaparecesse, mesmo que as chances fossem quase impossíveis. E ele continuou, ligue para todos do grupo e certifique-se de que eles estejam aguardando no Cultivation Online, só para garantir. Enquanto isso, quando Yuan retornou ao Cultivation Online, ele disse a Xiaohua, vou sair um pouco. Se alguém vier aqui e perguntar por mim, diga que fui a algum lugar. Se perguntarem onde, diga a eles que você não sei desde que desapareci no ar. Ok. Xiaohua assentiu. Ah, vou precisar usar sua máscara um pouco. Você tem mais alguma coisa para cobrir seu rosto? Yuan perguntou. Eu faço. Xiaohua tirou outra máscara de seu anel espacial antes de devolver a máscara de jade preta para Yuan. Um tesouro de nível divino? Yuan ergueu as sobrancelhas após sentir a aura vinda de sua máscara. Xiaohua assentiu calmamente em reconhecimento enquanto usava a máscara com indiferença. Quantos tesouros você tem? Yuan riu. Pouco tempo depois, Yuan saiu silenciosamente da mansão e seguiu para a floresta de bambu encantada. Quando ele chegou à floresta de bambu encantada, Yuan começou a vagar pelo local casualmente enquanto esperava as pessoas aparecerem. Depois de esperar cerca de 15 minutos, Yuan sentiu uma presença se aproximando e foi até essa pessoa. Essa máscara. Poderia mesmo ser o jogador Yuan? Essa pessoa exclamou quando viu Yuan e sua famosa máscara preta aparecendo do nada. Quem é você? Yuan fingiu encontrá-lo por acaso e perguntou. Vê você é o jogador Yuan? O jogador perguntou. Eu sou. Yuan assentiu calmamente. Capítulo 1312 Veneno. Você quer treinar comigo? Por quê? Yuan perguntou ao jogador por curiosidade. Minha razão. Quero ver o quão poderoso você é para confirmar se você é tão forte quanto dizem. Movi disse. Eu vejo. Yuan inspecionou Movi. Ele era apenas um mestre dos espíritos e parecia que ele havia feito uma descoberta muito recentemente. Um oponente deste nível era semelhante a uma formiga antes de Yuan. Na verdade, ele poderia apagar Movi sem levantar um dedo. No entanto, Yuan sentiu várias outras presenças aparecendo não muito longe e quis aproveitar esta oportunidade para espalhar ainda mais sua presença. Não me importo com uma luta, mas a diferença em nosso cultivo é muito grande. Mesmo se eu me limitar em não usar nenhuma energia espiritual, posso matar você acidentalmente. Yuan perguntou a Movi. Eu não me importo. Movi disse com um sorriso nervoso no rosto. Yuan não conseguia entender por que Movi estava disposto a arriscar seu próprio cultivo para confirmar sua força. Claro, Yuan não tinha intenção de matar Movi de verdade. Vamos começar então? Yuan convocou seu Império Overlord e ficou ali casualmente. Essa espada. Ele é realmente o jogador Yuan. Movi finalmente confirmou a identidade de Yuan depois de ver sua espada. Como qualquer um poderia colocar as mãos em uma máscara de jade preta, Movi não tinha certeza se a pessoa diante dele era o jogador Yuan. No entanto, sua grande espada era algo único e foi lembrada muitas vezes por aqueles que foram atingidos por ela durante o Reino Místico. Embora ainda houvesse uma pequena chance de que a pessoa diante dele pudesse ser um imitador, Movi não acreditava que fosse esse o caso, pois podia sentir a imensa diferença entre a força deles, mesmo sem ter a capacidade de ver o verdadeiro cultivo de Yuan e seus instintos. Estavam gritando para ele sair. Movi recuperou sua arma um momento depois, empunhando duas espadas curtas, uma em cada mão. Foi nesse momento que as outras presenças que Yuan sentiu cedo apareceram. Uau! Os rumores são verdadeiros. O jogador Yuan está na floresta de bambu encantada. Quem está apontando as espadas para o jogador Yuan? HM? Esse não é o jogador Movi, o jogador desafiador? Ouvi há algum tempo que um jogador empunhando duas espadas andava por aí desafiando jogadores, lutando contra oponentes mais fortes enquanto avançava. Aparentemente ele nunca perdeu uma luta. Ele até derrotou alguém em os 1000 primeiros. Mas apostar no jogador Yuan. Ele não está apenas implorando pela derrota neste momento? Movi ignorou os espectadores e agiu como se eles nem existissem. Não pegue leve comigo. Movi disse de repente. Se eu não me conter, isso acabará antes mesmo que você possa piscar. Yuan balançou a cabeça. Apesar de tais palavras arrogantes, Movi não se ofendeu com isso. Eu não me importo. Só não pegue leve comigo. Movi de repente assumiu uma postura ofensiva. Yuan sorriu e disse. Pelo menos me mostre que você não é uma perda de tempo. Movi soltou um rugido baixo antes de avançar em direção a Yuan com os dois braços em movimento. Sede de sangue das serpentes gêmeas. As espadas de Movi ficaram revestidas com uma aura verde depois que ele ativou sua habilidade, seu corpo transbordando de energia espiritual. Assim que chegou perto o suficiente, Movi ativou outra habilidade. Dança das serpentes gêmeas. Os braços de Movi tremeram descontroladamente enquanto ele balançava as espadas de uma maneira aparentemente aleatória. Yuan não deu um único passo e bloqueou todos os ataques sem usar qualquer energia espiritual. No entanto, Movi não interrompeu seu ataque implacável mesmo depois de terem sido bloqueados. Isso mesmo. Continue bloqueando meus ataques. Movi sorriu interiormente. A aura verde que cobria suas espadas não era apenas para exibição e estava liberando veneno ativamente. Este veneno era inodoro e invisível aos olhos, embora possa não ter força no início, se fosse consumido o suficiente, poderia matar até mesmo um lorde espiritual. Você é como todo mundo, jogador Yuan. Me subestimar será sua ruína. Só mais um pouco e serei conhecido como o primeiro jogador a derrotar você. Movi já podia imaginar sua vitória. Veja como ele é cruel e rápido. Como o jogador Yuan está bloqueando esses ataques.
Os espectadores ficaram sem palavras com o desempenho de Mivu. Por que ele não está revidando e apenas defendendo? Ele está tão sobrecarregado pelos ataques implacáveis do jogador Mivu que não consegue fazer isso? Você é estúpido? Veja o movimento fluido e mínimo do jogador Yuan. Ele está bloqueando esses ataques sem esforço. Isso provavelmente não passa de uma brincadeira de criança para ele, disse alguém com mais experiência em combate. Alguns minutos depois, os olhos de Movi brilharam com uma luz maligna. Acabou para você, jogador Yuan. Explosão da serpente gêmea. Depois de pronunciar tais palavras, Yuan parou de se mover de repente. Você foi envenenado. Você foi afetado pelo veneno invisível da serpente gêmea. Regeneração absoluta foi ativada. O veneno invisível da serpente gêmea estava destruindo Yuan por dentro em um ritmo rápido, mas não foi o suficiente para acompanhar sua regeneração absoluta, e levou menos de 2 segundos para Yuan suprimir o veneno. O veneno invisível da serpente gêmea foi neutralizado. A resistência ao veneno aumentou significativamente. Movi, que não sabia que Yuan já havia neutralizado seu veneno, riu alto. O veneno invisível da minha serpente gêmea pode matar até mesmo um Lorde Espiritual em 2 minutos, e esperei 5 minutos inteiros só por você, jogador Yuan. Você provavelmente está com tanta dor que não consegue falar ou se mover agora. Não se preocupe, isso só vai durar um momento, porque você morrerá em breve. Veneno, hein? Yuan suspirou interiormente. Embora inerentemente resiliente contra danos físicos, Yuan permaneceu suscetível a ataques que visavam seu corpo interno, como o veneno. Felizmente para ele, o veneno de Movi não era muito forte, ou ele teria sofrido muito mais danos. Eu deveria aumentar um pouco mais minha resistência ao veneno no futuro, caso encontre alguém com um veneno ainda mais forte. Yuan não esperava obter informações sobre uma disputa tão insignificante com outro jogador e agradeceu silenciosamente a Movi por isso. Veneno, hein? Eu não esperava por isso. Yuan disse um momento depois, chocando Movi. Oh, que? Como você ainda está de pé? Movi exclamou com uma expressão de descrença no rosto. Capítulo 1313. O jogador Yuan apareceu. Como você ainda está de pé? Esse veneno é poderoso o suficiente para matar até mesmo um Lorde Espiritual com facilidade. Você deveria estar no chão se contorcendo de dor agora. Movi não acreditou, pois era a primeira vez que alguém afetado por seu veneno não caía. Meu veneno não o afetou? Não, isso não é possível. Também esperei 5 minutos inteiros antes de ativá-lo. Também não tem como ser muito fraco. Se eu fosse apenas um Lorde Espiritual, seu veneno poderia ter funcionado em mim. Infelizmente para você, eu não sou um Lorde Espiritual. Yuan disse calmamente. O quê? Não me diga. Você é um rei espiritual? Movi exclamou com uma voz chocada. Os espectadores também puderam ser ouvidos ofegantes em estado de choque ao saberem desta revelação. Se eu fosse apenas um rei espiritual comum, o veneno ainda teria causado danos imensos. Yuan pensou consigo mesmo. Foi apenas por causa de sua habilidade de regeneração que o manteve ileso do veneno. De jeito nenhum. Como você conseguiu alcançar o Spirit King tão rápido? Mesmo os melhores jogadores estão apenas no Spirit Grandmaster com os melhores jogadores mal entrando no Spirit Lord. Movi perguntou com uma voz nervosa. Yuan encolheu os ombros. Não tenho certeza. Simplesmente aconteceu. Se ao menos Movi soubesse que Yuan era um rei dos espíritos de pico que não poderia progredir mais por causa de seu físico único. De qualquer forma, isso é tudo que você tem para me mostrar. Yuan então perguntou. Ele parou por um momento antes de continuar com os olhos semicerrados. Se for assim, terminarei nossa pequena luta. Movi sentiu arrepios por todo o seu ser depois de sentir o olhar de Yuan. Ainda não. Movi rugiu enquanto cerrava os punhos e corria para frente. Porra, porra, porra. Se eu não conseguir derrotá-lo com meu trunfo, que chances me restam? Não há como vencê-lo sem meu veneno. Movi chorou interiormente enquanto brandia implacavelmente suas espadas contra Yuan. Vendo isso, Yuan suspirou. Acho que você não tem mais nada para me mostrar. Espere. Movi exclamou. Vou te dar 1 minuto. Yuan disse calmamente. Movi mexeu com a cabeça, mas no final, ele não tinha mais nada para mostrar. Já que você me ajudou a obter alguns insights, eu também ajudarei você. Yuan disse de repente. Com licença? Movi ergueu as sobrancelhas. Você queria confirmar os rumores sobre minha força, correto? Quais são esses rumores? Yuan perguntou. Que você tem força para destruir uma montanha com um único golpe. Movi lembrou-se de um dos comentários que leu online. Destruir uma montanha com um único golpe, hein? Yuan olhou em volta e viu várias montanhas ao longe. Ele riu e disse, por mais que eu queira mostrar a você que posso destruir uma montanha, não posso destruir a natureza por um motivo tão inútil. Em vez disso, vou lhe mostrar outra coisa. Yuan de repente liberou seu cultivo, fazendo com que ele explodisse de seu corpo. O que diabos você planeja fazer? Movi caiu de bunda em estado de choque e inconscientemente começou a rastejar para trás. Yuan apertou o Império Overlord e ficou ali com uma postura autoritária. Por favor, me poupe. Movi gritou alto com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Golpe da espada divisora dos céus. Yuan brandiu a espada, mas não foi contra Movi. No momento seguinte, um enorme feixe de energia espiritual disparou em direção ao céu nublado, soprando todas as nuvens para longe e criando um céu claro até onde se podia ver com os olhos. A energia espiritual da técnica foi tão imensa que alguns espectadores desmaiaram por um breve momento. O que você acha? Isso deveria ter sido suficiente para destruir uma montanha. Yuan olhou para Movi com um sorriso depois. Movi só conseguiu acenar distraidamente com a cabeça. Esqueça uma mera montanha. Ele poderia destruir uma dúzia de montanhas ou várias cidades com tanto poder. Movi chorou interiormente.
Enquanto isso, na mansão da família Xiong, onde todos os exilados estão reunidos, os exilados são alertados pela imensa energia espiritual que acabaram de sentir. Cessando suas atividades, redirecionaram sua atenção para as janelas, observando a abrupta transformação do céu antes nublado em uma extensão límpida. O que em nome do céu foi isso agora? Quem liberou essa energia espiritual? Eles estão tentando destruir uma cidade ou algo assim? Os exilados estavam interessados na pessoa que liberava a energia espiritual, mas não foi o suficiente para fazê-los tremer de medo ou algo parecido. Ao mesmo tempo, as 10 grandes famílias receberam a confirmação da presença de Yuan na floresta encantada de bambu. Os rumores eram verdadeiros. Eu testemunhei o jogador Yuan lá com meus próprios olhos. Ele até lutou com outro jogador. Havia uma garotinha ao lado dele? Xionglu perguntou. Uma garotinha? Não, acho que não. Ele estava sozinho. Tchê. Xionglu chupou os dentes de maneira irritada. Se não cuidarmos daquela garotinha com ele, a fonte de seus poderes, não importa quantas vezes matarmos o jogador Yuan. Xionglu pensou consigo mesmo. Não, ela não deveria estar tão longe. Como exilada, ela tem o dever de proteger seu parceiro. Se empurrarmos o jogador Yuan para um canto, ela definitivamente aparecerá para salvá-lo. Um largo sorriso apareceu no rosto de Xionglu. Isto é perfeito. Faremos o jogador Yuan como refém e mexeremos com ele até que ela chegue. Ouça-me com atenção. Quero que você e todos ali protelem Yuan até chegarmos lá. Não me importa o que vocês tenham que fazer. Não o deixem ir embora. Xionglu exigiu pelo telefone antes de encerrar a conexão e ligar para os outros. O jogador Yuan apareceu na floresta de bambu encantada. Faremos nossa jogada imediatamente. Reúna as forças. Hoje será o último dia do jogador Yuan no topo. Pouco depois do telefonema, as 10 grandes famílias convocaram todos os exilados e seus parceiros. Confirmamos a localização do exílio do clã Azura. Precisamos sair imediatamente. Reúna-se fora da mansão. Fieri Queen gritou alto o suficiente para que todos na mansão ouvissem. Capítulo 1314 Por que você não trabalha comigo? Devo sair ou esperar o retorno do irmão Yuan? Xiao Hua perguntou a Yuan através do sentido divino. Vá com eles. Nos encontraremos daqui a pouco. Yuan respondeu rapidamente. Xiao Hua reconheceu. Pouco depois de serem convocados, todos os exilados e seus parceiros se reuniram do lado de fora da mansão. Enquanto os jogadores das 10 grandes famílias estavam diante de pouco mais de 200 indivíduos, Xionglu falou em voz alta. Felizmente para nós, nosso alvo entrou em nossa mira e foi avistado na floresta de bambu encantada há apenas alguns minutos. Enviou algumas pessoas para atrasar o exílio do clã Azura o máximo possível, então precisamos agir imediatamente. Atrasar alguém do clã Azura? Essas pessoas provavelmente já morreram há muito tempo. Um dos exilados zombou em voz alta. Estou ciente da força do nosso oponente e não enviei apenas 10 ou 100 pessoas. Liguei para mais de 1000 pessoas para atrasá-la. Mesmo 10.000 pessoas comuns não seriam suficientes. Outro exilado gritou. É por isso que precisamos parar de conversar aqui e ir logo. Xionglu exclamou. Vamos. E sem dizer mais nada, eles começaram a marchar em direção à floresta encantada de bambu. Fieri Queen subconscientemente olhou para Xiao Hua, que tinha uma presença avassaladora e se destacava mesmo estando no final da formação. Onde está o parceiro dela? Fieri Queen ergueu uma sobrancelha quando não conseguiu ver Xiao Yang em nenhum lugar da multidão. Ele não está aqui. Isso é perfeito. Um sorriso misterioso apareceu no rosto de Fieri Queen quando ela se aproximou de Xiao Hua. Onde está seu parceiro? Fieri Queen perguntou a Xiao Hua um momento depois. Eu não sei. Ele desapareceu no ar e não voltou desde então. Xiao Hua respondeu com indiferença. Então ele se desconectou? Achei que tínhamos dito aos recrutadores para ligar para todos da lista para garantir que não estivessem offline. Fieri Queen pensou consigo mesma. Bem, isso funciona perfeitamente para mim. Corrija-me se eu estiver errado, mas seu nome é Tian Hua. Fieri Queen lembrou o nome falso que Yuan lhes deu. Xiao Hua assentiu calmamente reconhecendo isso. O que você acha do seu parceiro Xiao Yang? Rainha Fieri então perguntou. Após um breve momento de silêncio, Xiao Hua disse, ele é fraco e sem talento. Os olhos de Fieri Queen brilharam de excitação depois de ouvir tal resposta, e ela rapidamente disse, nesse caso, por que você não trabalha comigo? Posso garantir que sou mais forte e mais talentoso do que seu parceiro atual tudo, sem a ajuda de um exilado, consegui alcançar o grão-mestre espiritual sozinho. Se eu tiver um exilado poderoso como você ao meu lado, com certeza poderei ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Claro, ela gastou uma quantia inimaginável da fortuna de sua família para comprar ouro e tesouros de outros jogadores para chegar a tal ponto. Que chato, Xiao Hua suspirou interiormente. No entanto, Xiao Hua decidiu brincar um pouco. E como você poderá me ajudar a alcançar meus objetivos? Para começar, minha família é muito rica, então dinheiro não é problema. Se você me ajudar a ficar mais forte, usarei essa força para ajudá-lo. No mínimo, serei muito mais útil que seu parceiro atual. Deixe-me pensar sobre isso. Xiao Hua disse com desejo de encerrar a conversa ali. Que porra para pensar? Eu sou claramente melhor que aquele bastardo de aparência comum. Se alguém como ele puder alcançar o ápice do grande mestre espiritual com a ajuda dela, eu definitivamente alcançarei o rei espiritual antes de qualquer outra pessoa. Fieri Queen amaldiçoou interiormente. Claro, leve o tempo que precisar. Fieri Queen disse a Xiao Hua com um sorriso calmo. Embora as 10 grandes famílias tenham conseguido encontrar alguns exilados sem parceiros com a ajuda de seus exilados atuais, ela não teve a sorte de ser escolhida. A princípio, Fieri Queen não planejava exilar outro jogador, mas quando viu a oportunidade de fazê-lo, sua natureza a fez agir de acordo com sua ganância. Enquanto isso, na floresta de bambu encantada, Yuan estava cercado por jogadores. Jogador Yuan. Posso receber um aperto de mão? Jogador Yuan.
Por favor, assine minha arma. Jogador Yuan, vamos festejar um pouco. Yuan percebeu que alguns dos jogadores eram fãs genuínos, mas a maioria das pessoas tinha segundas intenções. Eles estão me enrolando? Yuan sorriu interiormente com suas tentativas inúteis. Afinal, ele não planejava fugir. Como eles levarão algum tempo para chegar, é melhor eu me divertir. Yuan aceitou um dos pedidos genuínos dos fãs para autografar sua arma. Depois de adquirir a arma, ele perguntou: como você gostaria que eu assinasse? Eu vou deixar isso para você. Eu apreciaria se sua assinatura pudesse durar muito tempo. A jovem fã não esperava que Yuan respondesse e ficou em êxtase quando ele aceitou sua espada. Muito tempo, hein? Yuan ponderou por um momento antes de recuperar seu Empyrean Overlord. Você está bem comigo arranhando sua arma? Ele perguntou. Eu não me importo. Qual o seu nome? Ren Yun. No momento seguinte, Yuan jogou a espada do leque no ar e, sem hesitação, golpeou a espada, gravando as palavras para Ren Yun, Yuan, em um lado da lâmina da espada. Aqui você vai. Yuan devolveu a espada ao torcedor perplexo. O fã olhou para as palavras perfeitamente escritas com os olhos arregalados. Como ele escreveu palavras tão limpas com uma espada? Muito obrigado. A fã finalmente saiu do torpor e se curvou para ele. Após um breve momento de silêncio, os outros torcedores recuperaram suas armas e começaram a implorar por uma assinatura também. Jogador Yuan, por favor, assine minha arma também. Meu também. Yuan começou a assinar mais armas, aceitando apenas as armas de seus fãs genuínos, deixando os outros se perguntando por que estavam sendo ignorados, apesar de estarem mais próximos dele. Capítulo 1315. Nosso alvo era o jogador Yuan. Enquanto Yuan permanecia na floresta de bambu encantada e as notícias de sua presença se espalhavam online, mais e mais jogadores viajavam até lá para conhecê-lo. Porém, ao chegarem, ficaram surpresos ao encontrar centenas de jogadores bloqueando seu caminho, quase como um grupo de guarda-costas durante um show. Ei, quem diabos são vocês? Saiam da nossa frente. Estamos aqui para conhecer o jogador Yuan. Um dos jogadores gritou com raiva. Você não precisa saber nossa identidade. A única coisa que você precisa saber é que você não tem permissão para passar desse ponto. Você pode tentar se quiser, mas você morrerá. Um dos jogadores bloqueando o caminho disse. As 10 grandes famílias não queriam interrupções enquanto caçavam o jogador Yuan, daí o bloqueio. Além disso, era para evitar que o jogador Yuan escapasse. Algum tempo depois, Yuan interrompeu repentinamente sua interação com seus fãs quando sentiu uma aura arrepiante aparecer à distância. Esta aura não veio de um único indivíduo. Foi criado por um grupo de seres ameaçadores. Eles finalmente estão aqui, hein? Yuan olhou para seus fãs, não querendo envolvê-los em sua batalha, disse-lhes. Desculpe, mas tenho que encerrar as coisas aqui e continuar minha busca. Já? Por favor, fique conosco mais um pouco. Você ainda não assinou minha arma. Yuan então disse. Farei isso novamente em uma data posterior e em um local adequado. Já memorizei todos os seus rostos aqui, então, se eu ver você no próximo local, darei prioridade a você. E sem dizer mais nada, Yuan deixou a multidão. No entanto, embora alguns jogadores tenham decidido deixá-lo ir, a maioria dos jogadores na verdade seguiu Yuan. Claro, Yuan esperava por isso. Afinal, vocês são apenas fãs falsos tentando me atrasar. Yuan não se importaria se esses jogadores fossem apanhados em sua batalha com os exilados, já que eles já estavam envolvidos em primeiro lugar. Por favor, espere, jogador Yuan. Ainda há algo que devo lhe contar. Onde você pensa que está indo, jogador Yuan? Não vou deixar você sair até que lute comigo. Esses jogadores tentaram todas as táticas disponíveis para atrasá-lo, pois eles interpretaram mal sua ação atual como uma fuga, e todos foram encarregados de atrasá-lo até que as forças principais chegassem. Se vocês puderem me pegar, ouvirei o que vocês têm a dizer, disse Yuan aos jogadores antes de acelerar um pouco. Não é de surpreender que a maioria dos jogadores tenha ficado comendo poeira por causa de sua velocidade. Somente aqueles com cultivo superior conseguiram acompanhar, mas mesmo assim, mal conseguiam acompanhar Yuan. Nada mal. Que tal isso? Yuan acelerou ainda mais. O quê? Como diabos ele está se movendo tão rápido? Eu tenho uma técnica de movimento de nível celestial e não consigo acompanhar. Enquanto os jogadores tentavam desesperadamente acompanhar Yuan, ele continuou a aumentar sua velocidade a cada poucos minutos. No entanto, Yuan fez questão de permanecer à vista desses jogadores, pois não queria que as 10 grandes famílias pensassem que ele havia partido. Assim que esteve perto o suficiente dos exilados, Yuan decidiu deixar os jogadores para trás, desaparecendo de sua vista como um fantasma. Que diabos? Para onde ele foi? Ele não poderia ter ido longe. Espalhem-se e procurem por ele. Não podemos perdê-lo de vista quando as forças principais estão tão próximas. Seremos executados se ele fugir. Esses jogadores começaram a procurar desesperadamente por Yuan, sem saber que ele já havia chegado antes das forças principais. Yuan parou de se mover quando se deparou com as 10 grandes famílias e os exilados. Xionglu quase não conseguiu acreditar no que via quando Yuan apareceu diante deles como um fantasma. É ele mesmo. É o jogador Yuan. Mas por que diabos ele está aqui? O que aconteceu com os caras que cuidam dele? Os outros não perceberam imediatamente que Yuan havia aparecido diante deles, mas quando viram o rosto surpreso de Xionglu, começaram a perceber sua situação. Vê você, jogador Yuan? Fieri Qin murmurou subconscientemente. Yuan olhou para ela e disse, se você está pedindo uma assinatura, não vou mais distribuir assinaturas hoje. Todos os jogadores perceberam que estavam diante do jogador Yuan depois que ele reconheceu isso. Uau! É realmente o jogador Yuan? O que ele está fazendo aqui? Esta é a primeira vez que o vejo pessoalmente.
Que sorte! Além dos jogadores das 10 grandes famílias, todos ali não sabiam que iriam caçar Yuan em um momento. Que coincidência, jogador Yuan. Estou procurando por você. Você não tem ideia do quanto eu queria ver você desde nosso último encontro. Xionglu disse de repente. Yuan olhou para ele e perguntou, já nos conhecemos? Mas não me lembro de ter conhecido você antes. Não estou surpreso, já que foi apenas brevemente. A propósito, onde está aquela garotinha que estava com você antes? Ela saiu para fazer algo para mim. Por que você está procurando por ela? Yuan inclinou a cabeça de maneira intrigada. Por quê? Ei, por que diabos paramos? O exílio do clã Azura irá fugir neste momento. Um dos exilados de repente rugiu alto. Como você ousa parar e conversar no meio de algo tão importante? Você quer morrer? Outro gritou. Xionglu virou-se para olhar para o grupo atrás dele e disse calmamente. Paramos porque chegamos ao nosso destino, ao nosso alvo. Do que diabos você está falando? Além de nós, não sinto a presença de um exilado por perto. Xionglu apontou para Yuan e continuou. Isso é porque ela não está aqui agora. No entanto, o parceiro dela está bem aqui. Se o capturarmos, ela definitivamente virá salvá-lo. O quê? Nosso alvo era o jogador Yuan? Você não me contou sobre isso. Um dos jogadores exclamou em estado de choque. Eu também não fui informado sobre isso. Qual é o significado disso? Você mentiu para nós? Os jogadores começaram a gritar com clara descrença em seus rostos. Capítulo 1316 Confrontando os exilados. Qual é o significado disso? Pensei que estávamos atrás de um exílio. Ninguém disse nada sobre caçar um jogador Yuan, muito menos. Os jogadores ficaram indignados quando perceberam que haviam sido enganados pelas 10 grandes famílias para irem atrás do jogador Yuan, que era um ídolo para muitos deles. Cale-se. Xionglu rugiu, silenciando rapidamente a cena. Estamos atrás do exílio. No entanto, soubemos recentemente que ela havia formado uma parceria com o jogador Yuan. Infelizmente, não fomos capazes de revelar esta informação a tempo. Se eu tiver que lutar contra o jogador Yuan, prefiro sair deste grupo. Alguém disse de repente. Certo, estou indo embora. Outro exclamou. Cada vez mais jogadores começaram a ameaçar deixar o grupo. O corpo de Xionglu tremia de raiva e ele gritou um momento depois. Você pode ir embora se quiser, porém não se esqueça do contrato que você assinou, para cumprir seus deveres. Se você decidir partir sem cumprir seus deveres, as 10 grandes famílias se tornarão suas inimigas. Eu garantirei isso. Os jogadores tremeram de medo ao ouvir as palavras de Xionglu, seus rostos cheios de desespero. Embora o jogador Yuan possa ser o jogador mais forte no cultivo online, as 10 grandes famílias têm influência real no mundo real, e sua influência não é pequena. Na verdade, as 10 grandes famílias são tão imensamente ricas e influentes que nem mesmo o governo poderia tocá-las sem correr o risco de uma grave reação na economia, entre outras coisas. Se jogadores comuns transformassem esses titãs em inimigos, suas vidas estariam arruinadas, sem mencionar seus amigos e familiares. P-Player Yuan ou não, cumprirei meus deveres. Os jogadores mudaram de ideia num piscar de olhos após ouvirem a ameaça de Xionglu. O poder das 10 grandes famílias estava em plena exibição no momento. Vendo isso, Yuan só conseguiu balançar a cabeça em silêncio. Ele se sentiu mal pelos jogadores. Eles foram enganados pelas 10 grandes famílias e forçados a lutar. Não se preocupem, não culpo vocês, disse Yuan um momento depois. Quando os jogadores ouviram as palavras de Yuan, sentiram-se menos culpados por suas ações. Enquanto isso, os exilados estavam ficando sem paciência. Não sei sobre o que vocês estão conversando, mas não tenho motivos para levantar a mão contra uma mera criança. Só concordei em trabalhar com vocês por causa do exílio do clã Azura, mas não a vejo em lugar nenhum. Qual é o significado disso? Se você não nos der uma resposta satisfatória, eu vou matá-lo, independentemente de sua origem. Ao contrário dos jogadores, os exilados não tinham motivos para ouvir Xionglu, e com a influência das 10 grandes famílias limitada à terra, simplesmente não havia como ameaçar os exilados. Mesmo que seus parceiros implorem, a maioria dos exilados só trabalha quando isso os beneficia. Além disso, esses exilados poderiam facilmente substituir seus parceiros atuais por outros jogadores a qualquer momento, já que havia uma abundância de jogadores sem exilado por aí. Não há como esse pirralho ser parceiro do exílio do clã Azura. O clã Azura nunca trabalharia junto com um fraco. Outro exilado disse. Xionglu sabia que seria difícil controlar os exilados, mas não esperava que fosse tão difícil. No final, ele decidiu contar-lhes a verdade. Eu não estou mentindo para você, não tenho motivos para isso. Ele é definitivamente o parceiro do exílio do clã Azura. Afinal, eu os vi matar meu parceiro. Xionglu disse, revelando que havia perdido seu exílio para Yuan. O quê? Seu exilado foi morto? Fiery Queen e os outros das 10 grandes famílias ficaram muito surpresos ao ouvir isso pela primeira vez. No entanto, os exilados não acreditaram nele imediatamente. Seu exilado foi morto por eles? Qual era o nome dele? Um dos exilados perguntou. Xionglu cerrou os dentes e disse, seu nome era Zaoi, também conhecido como Precursor da Agonia. Os olhos dos exilados se arregalaram de choque ao ouvir esse nome familiar. Precursor da Agonia? O Precursor da Agonia está morto? Zaoi era bastante conhecido mesmo dentro do Reino Primordial, e ele era um servo de grau divino assim como Xiao Hua. Então ele estava em sua própria liga quando comparado aos exilados reunidos. Para provar ainda mais suas afirmações, Xionglu recuperou alguns dos itens que Zaoi lhe havia dado. Esses tesouros. Eles definitivamente pertenciam ao Precursor da Agonia. Inacreditável. Pensar que o Precursor da Agonia morreria em tal lugar. De repente, um dos exilados se aproximou de Yuan, aparecendo diante dele como um fantasma. É verdade? Que você matou o Precursor da Agonia.
O exilado perguntou. Yuan olhou calmamente para a figura imponente diante dele. Este exilado era impressionantemente alto e quase 3 cabeças mais alto que ele. No entanto, ele era bastante magro e com os ossos visíveis. Yuan sorriu e respondeu à pergunta. Não, eu não o matei. Foi meu exilado quem o matou. Vocês mencionaram o clã Azura, certo? O exilado diante de Yuan de repente explodiu com imensa intenção de matar, o suficiente para cobrir completamente sua área. Onde ela está? Pouparei sua vida se você nos levar até ela. O exilado disse, esperando que Yuan se encolhesse de medo de sua intenção de matar, assim como os jogadores próximos que tremiam violentamente. No entanto, para sua surpresa, Yuan permaneceu calmo. Eu acho que você precisa ter alguma coragem para ser parceiro do exílio do clã Azura. O exilado sorriu, e ele continuou. Não diga que não lhe dei uma chance. Ah? E o que você vai fazer? Yuan perguntou com uma voz calma. Não é óbvio. Vou forçá-lo a me dizer a localização dela, mesmo que eu tenha que despedaçar alguns membros. É mesmo? Eu gostaria de ver você tentar. Um sorriso frio apareceu no rosto de Yuan. No segundo seguinte, Yuan convocou seu Império Overlord com movimentos que nenhum dos exilados conseguiu compreender. Ele desmembrou os braços do exilado que estava diante dele. O exilado nem percebeu que seus braços haviam sido decepados e apenas sentiu uma sensação de frio passando por seus ombros. E no momento em que o exilado tentou mover seus braços, eles caíram de seu corpo e caíram no chão, deixando-o atordoado e sem palavras. Vá! Uma expressão de desespero e medo apareceu no rosto do exilado ao perceber a situação. Tarde demais, Yuan murmurou com uma voz fria. Com outro golpe, a cabeça do exilado foi lançada voando no ar, pousando a apenas alguns passos de Xionglu e dos outros. Isso é um a menos. Os outros puderam ouvir Yuan murmurando tais palavras depois. O silêncio completo encheu a cena enquanto todos tentavam compreender o que acabará de acontecer. Yuan abriu os braços e quebrou o silêncio falando de maneira acenante. O que vocês estão esperando? Vocês não vão me forçar a fazer nada se ficarem aí parados. Xionglu apontou para Yuan enquanto tremia e gritou em tom nervoso. Pegue ele. No momento seguinte, vários exilados deixaram a formação e atacaram Yuan ao mesmo tempo. Capítulo 1317 Não há o suficiente de você. Em um piscar de olhos, Yuan se viu cercado por 4 exilados, todos exalando imensa intenção assassina. Areia movediça abissal. Um deles apontou para os pés de Yuan, fazendo com que o chão abaixo dele afundasse como areia movediça, restringindo seus movimentos. Perfurador de coração. Outro exilado por trás empurrou sua espada em direção ao coração de Yuan. No entanto, como se isso não bastasse, os 2 exilados de cada lado balançavam as armas diretamente em seu pescoço. Eles já vão matá-lo? Eu queria capturá-lo e torturá-lo. Xionglu chorou interiormente enquanto observava a cena. Enquanto isso, Yuan nem se preocupou em tentar se defender e ficou parado de maneira indiferente. O que? O exilado atrás de Yuan exclamou com uma voz chocada quando percebeu que sua espada não poderia perfurar a pele de Yuan, quase como se houvesse uma armadura invisível protegendo seu corpo. Sua cabeça é minha. Uma fração de segundo depois, os exilados ao seu lado alcançaram seu pescoço com suas armas, mas assim como no primeiro ataque, suas armas foram interrompidas e não conseguiram penetrar na pele de Yuan, muito menos arrancar sua cabeça. O que em nome de Deus? Todos ali murmuraram com voz atordoada, pois não conseguiam compreender o que estavam testemunhando. Os exilados pararam o ataque logo antes de matarem Yuan ou algo os impediu? Nenhum dos espectadores poderia dizer com certeza. Você deveria colocar um pouco mais de força nos braços em seus ataques se quiser me matar. Yuan disse de repente com uma voz calma. Os exilados ao seu redor de repente sentiram o perigo e imediatamente se distanciaram dele, com as costas encharcadas de suor frio depois. Oh! Yuan murmurou em tom ligeiramente surpreso. Se os exilados não tivessem se movido agora, ele os teria matado. Não mate! Xionglu exclamou de repente. Se não o capturarmos vivo, não seremos capazes de trazer seu exílio. Não acho que podemos matá-lo mesmo se tentarmos, um dos exilados pensou interiormente. Ele percebeu pelo ataque fracassado que Yuan era um oponente formidável. Se você quer me capturar, você deveria ter trazido mais pessoas, mais alguns milhares de exilados. Yuan sorriu. Seu bastardo arrogante, Xionglu cerrou os dentes. Ele se virou para olhar para os exilados atrás dele e rugiu. O que vocês estão esperando? Quem diabos é você para nos comandar? E você está realmente dizendo a todos aqui para se unirem contra uma mera criança? Risível. Se ele é apenas uma criança, então você não deverá ter problemas em capturá-lo sozinho. Xionglu zombou de volta e continuou. Acho que você está com medo dele, por isso está ficando para trás. Você se atreve a zombar de mim. Ele tem razão. Yuan interrompeu de repente. Acho que vocês estão todos assustados. Não tenham medo e venham até mim imediatamente. Vou até pegar leve com vocês. Ouvindo sua provocação, vários outros exilados saíram da formação e se aproximaram dele. Havia uma dúzia de exilados cercando Yuan agora, mas ele não parecia nem um pouco incomodado com a presença deles. Em resposta, Yuan realmente armazenou seu Empyrean Overlord e trouxe seu Star Reais. Já faz um tempo que não te uso. Vamos nos divertir, certo? Yuan murmurou enquanto olhava para a bela adaga em suas mãos. Ele tem 2 armas da alma. Os exilados ficaram bastante surpresos ao ver Yuan sacar outra arma da alma. Enquanto isso, os jogadores não sabiam que Yuan também poderia empunhar uma adaga, já que só o tinham visto com o Império Overlord. É isso que ele quer dizer com ir com calma? Todos eles se perguntaram. No momento seguinte, Yuan deu o primeiro passo e começou a atacar o exilado mais próximo dele, e antes que eles pudessem reagir, ele executou um deles com um simples golpe no pescoço. Os espectadores ficaram atordoados.
Os movimentos de Yuan eram tão rápidos que os jogadores não conseguiam acompanhá-los e os exilados mal conseguiam segui-los. Pare de usar seus olhos. Use seu sentido divino para segui-lo. Um dos exilados gritou de repente. Mesmo que parecesse óbvio, os exilados estavam simplesmente surpresos demais com a habilidade esmagadora de Yuan para pensar. No entanto, embora pudessem seguir os movimentos de Yuan com seu sentido divino, seus corpos estavam tendo dificuldades em responder à sua velocidade. Um por um, Yuan matou os exilados como se fossem meros mortais. Quando os exilados espectadores perceberam a gravidade de sua situação, não puderam mais ficar parados. Mais e mais exilados começaram a deixar a formação para lutar contra Yuan. 10, 20, 30. Yuan teve que enfrentar 30 oponentes sozinho. Ele era constantemente bombardeado com técnicas poderosas e até ataques espirituais que tentavam mexer com sua alma. Infelizmente para os exilados, a força da alma de Yuan estava além de sua compreensão e não foi nem um pouco afetada por esses ataques espirituais. Quanto às técnicas marciais, elas não eram fortes o suficiente para romper as defesas de Yuan, e mesmo que algumas conseguissem feri-lo um pouco, seus ferimentos seriam imediatamente restaurados em um piscar de olhos. Claro, Yuan não estava apenas sentado ali e deixando-os atacá-lo de graça. Sempre que notava uma lacuna em suas defesas, ele aproveitava a oportunidade e matava um exilado sem falhar. Esse maldito monstro. Ele é mesmo humano? Parece que estou lutando com um demônio. Um dos exilados amaldiçoou em voz alta. Os jogadores que testemunharam a luta ficaram igualmente atordoados, se não ainda mais chocados. Xionglu, pensei que você tivesse dito que apenas o exílio do jogador Yuan era poderoso. Se for esse o caso, como ele está lutando contra tantos exilados de uma vez e ainda vencendo? Alguém das 10 grandes famílias procurou-o em busca de respostas. Xionglu, que estava atordoado e com os olhos bem abertos, murmurou. Eu não sei. Ele começou a duvidar de si mesmo e de toda a operação. Ha ha ha. Yuan de repente começou a rir. Isso é muito divertido, mas não há o suficiente de vocês. Todos vocês vêm até mim de uma vez. Divirtam-me um pouco mais. Aquele bastardo maluco. No final, mais e mais exilados deixaram a formação para se juntarem à luta. Logo, mais de 70 exilados estavam atacando Yuan ao mesmo tempo e em vez de lutar contra um humano, parecia que estavam subjugando um monstro perigoso. Capítulo 1318 Imperatriz Carmesim. Por que minhas técnicas espirituais não estão funcionando nele? É como se estivessem passando direto por ele. Um dos exilados chorou de frustração. Porra, do que é feito o corpo dele? Nem mesmo meu tesouro de grau divino pode perfurar sua pele. Outro amaldiçoou em voz alta. O exílio do clã Azura deve tê-lo afogado em tesouros. Não há como o mero rei dos espíritos poder lutar contra tantos de nós ao mesmo tempo. Continue atacando. Deve haver um limite para seus truques. Ele acabará ficando sem energia espiritual também. A batalha de Yuan com os exilados foi tão grande que causou estragos na floresta encantada de bambu, alertando especialistas próximos. A cada lançamento de uma técnica potente por um exilado, a floresta inteira estremecia. Além disso, com tantos cultivadores poderosos reunidos em uma área, a pressão dentro da floresta era intensa e insuportável para os jogadores de lá, forçando-os a evacuar a floresta de bambu encantada, pois estavam perdendo saúde apenas por estarem nas proximidades. Depois de meia hora de luta, Yuan matou mais de 30 exilados, e havia apenas 4 exilados que ainda não se juntaram à luta, sendo Xiaohua um deles. Fiery Queen, vendo isso, se aproximou dela e disse, você não vai se juntar à luta? Perderemos mais exilados neste ritmo. Por favor, precisamos de sua ajuda. Xiaohua olhou para ela com um olhar frio, causando arrepios nas costas. Irmão Yuan, o que devo fazer? Ela decidiu perguntar a ele. Yuan sorriu e disse, faça o que quiser. Depois de receber sua resposta, Xiaohua olhou para o exilado parado não muito longe dela, aquele que fez parceria com Daslin Sword. Então, sem qualquer hesitação, ela se aproximou dele. Daslin Sword de repente sentiu uma presença atrás dele e se virou. Oh, o quê? Para sua surpresa absoluta, Xiaohua estava atrás de seu exilado com o braço estendido e os dedos agarrados ao pescoço de seu exilado. Oh, que porra você pensa que está fazendo com meu exilado? Daslin Sword exclamou, chamando a atenção dos outros. Tianhua? O que você está fazendo? Seu inimigo está aí. Fiery Queen não conseguia acreditar no que via. Xiaohua ignorou Fiery Queen e os outros jogadores. Pouco depois de agarrar o pescoço do exilado, ela o jogou para fora da formação. Sênior, o que você está fazendo? O açougueiro perguntou a ela com uma expressão confusa no rosto. Eu não gosto de você e seu rosto é irritante, então vou matar você. Xiaohua disse enquanto recuperava 2 espadas grandes, empunhando uma em cada mão. Se você acha que vou apenas sentar e deixar você me matar, você está gravemente enganado. O açougueiro agarrou os 2 machados amarrados às costas e empunhou um em cada mão como Xiaohua. No momento seguinte, Xiaohua chutou e voou em direção ao açougueiro, que a confrontou com as palmas das mãos suadas. Apesar de suas palavras agora, ele sabia que não tinha chance de vencer ela depois de saber de sua intenção de matar não muito tempo atrás. No entanto, ele também não esperava lutar com ela sozinho. Com certeza, os 2 exilados que se abstiveram de enfrentar Yuan devido à sua falta de confiança rapidamente optaram por ajudar o açougueiro ao testemunhar a traição de Xiaohua. O açougueiro e os outros 2 exilados cercaram Xiaohua com uma formação triangular. Xiaohua não estava confiante de que poderia lutar contra 3 exilados ao mesmo tempo, mas quando lembrou que Yuan estava lutando contra mais de 70 deles ao mesmo tempo, ela cerrou os dentes e jogou fora todos os seus pensamentos inúteis. Se vou seguir o irmão Yuan, precisarei ficar mais forte, muito mais forte do que sou atualmente. Uma expressão resoluta apareceu no rosto de Xiaohua.
Domínio celestial, poder total. Uma luz cruel brilhou no olhar de Xiao Hua logo antes de uma pressão tirânica envolver os 3 exilados que a cercavam. Oh, o que é isso? Xiao Hua aproveitou o estado de atordoamento dos exilados e brandiu suas grandes espadas contra o exilado que estava mais próximo dela, executando-o com um único golpe. Técnica de selamento celestial. Sem qualquer pausa após a morte, ela imediatamente selou o cultivo do próximo exilado mais próximo antes de brandir sua espada contra ele. Meu cultivo está selado? O exilado não percebeu que seu cultivo havia sido selado até que fosse tarde demais. Num piscar de olhos, Xiao Hua matou 2 dos 3 exilados, deixando o último, o açougueiro, completamente sem palavras. Xionglu, que não se incomodava com a comoção atrás dele, finalmente decidiu dar uma olhada, e seus olhos se arregalaram ao ver as espadas nas mãos de Xiao Hua. Ela. É ela. Ela é a exilada do jogador Yuan. Xionglu exclamou com uma voz aterrorizada após reconhecer suas espadas. O que? Os jogadores se viraram para olhar para Xiao Hua com os olhos arregalados. Até mesmo os exilados que lutavam contra Yuan pararam de se mover e arriscaram suas vidas para olhar. Você nos disse que ela era uma garotinha. Qual parte dela é pequena? Um dos exilados de repente praguejou em voz alta. Tenho certeza que é ela. Ela usou as mesmas armas quando lutou contra meu exílio. Não posso explicar sua mudança na aparência, mas tenho certeza de que foi ela quem matou Zaoi. Xionglu disse. Ela consumiu uma pílula que altera a aparência para nos enganar? Um dos exilados deduziu corretamente. Pílula que altera a aparência? É então. Fiery Queen se virou para olhar para Yuan com uma expressão horrorizada no rosto. Yuan sorriu e disse em voz alta. Acho que não faz sentido se esconder agora, Xiao Hua. Ele removeu a máscara, revelando sua aparência como Xiao Yang. Xiao Yang. Seu bastardo. Como você ousa nos enganar? O rosto de Fiery Queen ficou vermelho depois de perceber que eles haviam sido completamente interpretados por Yuan. Xiao Hua também removeu a máscara, revelando a bela aparência de sua irmã. Quando os exilados viram o rosto de Xiao Hua, seus rostos empalideceram imediatamente. Ser Imperatriz Carmesim? Nenhum exilado não reconheceu o rosto da irmã de Xiao Hua. Depois de perceberem a identidade de seu alvo, os exilados perderam repentinamente toda a motivação para continuar, alguns até largando suas armas em desespero. Capítulo 1319 Cultivo Externo Online. Bastou um simples olhar para o rosto de Xiao Hua para os exilados perderem a vontade de continuar lutando. Se Crimson Impris? Estávamos atrás da Crimson Impris esse tempo todo? Quando os exilados chegaram a essa conclusão, seus rostos se contorceram de medo e desespero. O que está acontecendo? Por que eles pararam no momento em que viram o rosto dela? Fiery Queen e os outros jogadores se perguntaram internamente enquanto tentavam compreender a situação. Ao contrário dos exilados, os jogadores estavam alheios à verdadeira influência e poder do clã Azura, muito menos a esta Imperatriz Carmesim. Imperatriz Carmesim, não sabíamos que você estava aqui. Por favor, me poupe. Um dos exilados de repente ficou de joelhos e se curvou enquanto implorava por sua vida. Eu fui enganado para fazer isso. Se eu soubesse que era você, não teria vindo aqui. Outro exilado largou a arma e cercou as mãos em direção ao céu. Eles estão com tanto medo dela? Que tipo de pessoa é a irmã dela? Yuan se perguntou interiormente, achando a reação dos exilados bastante divertida. Abruptamente, vários exilados nas proximidades se viraram e começaram a fugir, demonstrando um senso de urgência, como se suas próprias vidas dependessem de uma fuga rápida, desprovida de qualquer hesitação. Aonde você pensa que está indo? Yuan rapidamente reagiu à sua fuga e ativou 10.000 lâminas fantasmas, criando centenas de abismos estrelados para perseguir os exilados. Nenhum dos exilados conseguiu fugir com sucesso e morreu logo depois de fugir. Quando os outros exilados viram isso, descartaram qualquer pensamento de fugir. No entanto, a maioria deles nunca teve a intenção de fugir, já que não foram tolos o suficiente para virar as costas à Imperatriz Carmesim. Imperatriz Carmesim, por favor, tenha piedade. Aceitaremos qualquer punição que você nos der. Esta foi a melhor maneira para esses exilados salvarem suas vidas, desistindo por conta própria e esperando que a Imperatriz Carmesim os poupasse. Porém, não seria por pena ou generosidade. Aos olhos da Imperatriz Carmesim, eles eram tão insignificantes quanto formigas, e a menos que alguém fosse um psicopata, eles não fariam o possível para pisar em todas as formigas que vissem. Xiao Hua não tinha certeza do que fazer nesta situação. Ela não esperava causar tanta comoção usando a aparência de sua irmã. De repente, assim que Xiao Hua abriu a boca, sua figura começou a encolher. Num piscar de olhos, Xiao Hua voltou à sua aparência original. Isso foi testemunhado por todos ali. Naturalmente, foi devido ao efeito da pílula que altera a aparência. Yuan também voltou à sua aparência original. Após um prolongado momento de silêncio, os exilados, inicialmente tremendo de medo, passaram a tremer de raiva ao compreenderem a situação. Essa sua putinha. Quem diabos é você? Como ousa mexer conosco usando a aparência da Imperatriz Carmesim? Os exilados se levantaram, segurando suas armas com determinação renovada. Seus olhos brilhavam com uma poderosa intenção assassina, alimentada por uma sensação de humilhação sem precedentes. Mesmo que seja a última coisa que eu faça nesta vida, farei você pagar por me humilhar. Como você ousa brincar comigo? Sua putinha. Vou esfolar você viva. Os exilados fugiram enquanto corriam em direção a Xiao Hua, ignorando Yuan completamente. Xiao Hua ficou surpreso quando todos os exilados começaram a correr em sua direção e pensaram em liberar seu selo novamente. Um suspiro calmo que nenhum deles ouviu ressoou de repente, seguido por uma imensa pressão que surgiu do nada. Domínio celestial. Yuan ativou o domínio celestial, congelando abruptamente os movimentos dos exilados. Virar as costas para o oponente no meio de uma luta. Vocês são muito confiantes ou burros. Yuan falou enquanto substituía o Star Eyes pelo Empyrean Overlord.
Lord. Acho que já é hora de terminar isso e seguir para o quarto céu. Despertar do dragão? A aura de Yuan subiu em direção ao céu e sua presença começou a espelhar a de uma besta divina. Seu cabelo preto antes imaculado e olhos claros se transformaram em um ouro resplandecente. Isso não vai demorar muito. Lâmina silenciosa do fantasma desaparecido? A espada de Yuan tremeluziu por um instante. No momento seguinte, metade dos exilados desabou no chão sem perceber que haviam sido mortos. Um golpe solitário de sua espada cortou mais de 40 exilados, partindo-os ao meio e fazendo fluir um rio de sangue. Quando os outros exilados viram isso, seus rostos empalideceram. Mas antes que suas mentes pudessem compreender a situação, Yuan brandiu sua espada novamente. Chá! Uma luz de espada inflexível e avassaladora brilhou, varrendo o resto dos exilados em um piscar de olhos. Em poucos segundos desde a transformação de Yuan, ele destruiu todos os exilados, deixando apenas aquele ao lado de Xiao Hua de pé. Sua habilidade esmagadora estava em plena exibição, deixando os jogadores em absoluto choque e descrença. Vendo isso, Xiao Hua rapidamente saiu do torpor e foi acabar com o açougueiro em 1 minuto. Yuan desativou o despertar do dragão depois e se aproximou dos jogadores com um olhar indiferente no rosto enquanto pisava casualmente nos cadáveres em seu caminho, parando a apenas alguns passos de Xionglu. Agora que todos os seus exilados se foram, o que você vai fazer? Yuan perguntou. Xionglu não sabia como reagir e inconscientemente sorriu de forma nervosa. Seu maldito monstro! Ele pronunciou com a voz trêmula. Se você não tem mais nada a dizer, vou acabar com isso agora mesmo. Xionglu cerrou os dentes e gritou. Você pode exercer o poder neste mundo, mas não se esqueça de quem realmente detém autoridade e influência no mundo real. Todos ao seu redor gostam de formigas sempre que eu quiser. Yuan sorriu com sua ameaça e disse. Você não pode me derrotar neste mundo, então você vai lutar comigo fora do Cultivation Online a seguir? Claro, não me importo, mas não se esqueça. O sorriso no rosto de Yuan desapareceu repentinamente e sua expressão tornou-se sombria. Você não morrerá se eu te matar neste mundo, e você perderá no máximo sua capacidade de cultivo. Lado, não posso garantir que você ainda estará vivo depois. A expressão de Xionglu escureceu ao ouvir suas palavras. Capítulo 1320 Resposta final. Você se atreve a me ameaçar? Xionglu gritou de raiva depois de ouvir as palavras de Yuan. Yuan riu. É apenas um lembrete amigável. Você provavelmente se sente realizado depois de lidar com a família Zhen. No entanto, deixe-me esclarecer. A família Xiong opera em um escalão totalmente diferente. Nem mesmo 10 famílias Zhen poderiam representar uma ameaça para nós. Xionglu afirmou com um tom de superioridade. Considere isso com cuidado, Yuan, ou devo chamá-lo de Utian. Você realmente deseja antagonizar as 10 grandes famílias? Ao fazer isso, você não estará apenas nos provocando, mas também a todos os nossos aliados, abrangendo todo o legado classificação. Mesmo que você de alguma forma tenha coragem de resistir a nós, por quanto tempo você será capaz de continuar assim? Os rankings legados controlam o mundo. Você irá protegê-los? Yuan ficou em silêncio enquanto Xionglu divagava sobre o Legacy Ranking e seu poder intransponível. Yutian, se você tiver algum bom senso, cesse essa oposição. Estou aberto para que você trabalhe para mim. Não há necessidade de sermos adversários. Junte-se a nós e ajude a conquistar este mundo chamado Cultivo Online juntos. Você será bem pago e receberá fama e status inimagináveis. Xionglu estendeu a mão e continuou, desafiando Yuan a desafiar a proposta. Se você se recusar a trabalhar para nós, então só poderemos ser adversários e iremos esmagá-lo com toda a extensão do nosso poder. Um pesado silêncio envolveu toda a área enquanto os presentes prendiam a respiração, a antecipação pairando no ar enquanto aguardavam ansiosamente a resposta de Yuan. A resposta de Yuan teve o potencial de remodelar não apenas a dinâmica dentro do Cultivation Online, mas também na própria Terra. Afinal, suas técnicas de cultivo e segredos no Cultivation Online poderiam facilmente virar o mundo inteiro. No entanto, quer Yuan aceitasse ou recusasse a oferta de Xionglu, o mundo passaria por uma mudança transformadora. O futuro do cultivo online e da Terra estava em jogo, oscilando entre a paz e a destruição, tudo dependente da decisão de Yuan. Depois de um momento de silêncio que pareceu uma eternidade, Yuan falou com uma voz calma. Tenho cuidado da minha vida desde que entrei neste mundo, apenas me esforçando para atingir meu próprio objetivo, então não entendo como terminei. Aqui em cima, cercado principalmente por pessoas que nunca conheci até recentemente, até mesmo sendo ameaçado por elas. Mesmo quando meu exilado matou o seu exilado, não fomos nós que abordamos você, nem fomos nós que iniciamos a luta. Agora que penso nisso, toda essa situação começou quando você nos ameaçou. Tem certeza de que quer cometer o mesmo erro novamente? Desta vez, não terminará com apenas um criminoso morto. Yuan ficou ali com uma expressão calma no rosto. Todo o corpo de Xionglu estremeceu ao ouvir as palavras de Yuan e ele perguntou. Esta é sua resposta final? Manterei minha mão nesta posição por mais 3 segundos. Não, essa não foi minha resposta final. Yuan interrompeu de repente. No momento seguinte, antes que alguém pudesse reagir, Yuan apontou sua espada para Xionglu, cortando seu corpo ao meio de cima a baixo. Esta é minha resposta final. Xionglu não conseguiu nem responder a Yuan porque ele estava morto, mas havia uma expressão de choque em seu rosto enquanto seu corpo se dissipava no ar. Naquele momento, Xionglu experimentou sua primeira morte no Cultivation Online. Depois de matar Xionglu, Yuan virou-se para olhar para Fiery Queen e os outros das 10 grandes famílias. Diga isso a ele quando vocês o virem daqui a pouco. Espero que vocês me divirtam mais do que hoje. Espere. Assim que Fiery Queen abriu a boca e tentou falar, uma notificação apareceu diante dela. Você morreu.
Os outros 7 jogadores das 10 grandes famílias também encontraram a mesma notificação simultaneamente. Depois de lidar com as 10 grandes famílias, Yuan voltou sua atenção para os jogadores restantes que estavam ali, com os rostos marcados pelo terror enquanto se perguntavam se seriam os próximos a morrer. Depois de soltar um suspiro profundo, Yuan falou: "Vocês podem relaxar. Eu não vou matar vocês, já que vocês foram basicamente enganados para me caçar. Eu os matei mesmo que nada disso tivesse acontecido, já que também tenho meu próprio exilado, e apenas um exilado pode completar o legado. Se você guarda algum rancor de mim por isso, agradeço que venha atrás de mim. No entanto, não serei tão indulgente como hoje, então tenha isso em mente quando pensar em apontar sua arma para mim." Um dos jogadores de repente levantou a mão e perguntou com uma voz nervosa: "Jogador Yuan, você realmente vai lutar contra as 10 grandes famílias, o ranking do legado? Não vou me esforçar para enfrentá-los, pois tenho coisas mais importantes para fazer, mas se eles realmente quiserem lutar, não vou ficar sentado e ser uma tarefa simples. Embora você provavelmente seja invencível dentro do Cultivation Online, o mundo real é uma história diferente. Não consigo imaginar como você lidará com o Legacy Ranking, já que eles essencialmente governam o mundo." Yuan encolheu os ombros com indiferença. "Vou descobrir quando chegar a hora, mas como já disse, tenho coisas mais importantes para resolver." "O que é possivelmente mais importante do que ser o inimigo do mundo?" Outro jogador exclamou incrédulo. "Não é como se eu realmente fosse lutar contra o mundo inteiro, mas para começar, que tal o fim do mundo?" Yuan disse com um sorriso. "Teo, fim do mundo. O que você é?" Yuan apenas balançou a cabeça em silêncio antes de se virar para olhar para Xiao Hua. "Xiao Hua, vamos embora." Xiao Hua assentiu silenciosamente e voou até ele, evitando o mar de cadáveres e sangue abaixo dela. "Ah, quase esqueci." De repente, Yuan fez um gesto com a mão, fazendo com que todos os anéis espaciais e bolsas de armazenamento que pertenciam aos cadáveres voassem em sua direção. Depois de sugar todo o saque para dentro de seu próprio anel espacial como um vácuo, Yuan rapidamente saiu de cena. Enquanto isso, os jogadores presentes permaneceram perplexos, lutando contra a incerteza enquanto tentavam discernir o próximo curso de ação. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.